Oi, gente, boa tarde. Bom, eu tenho aqui a honra de estar ao lado da Sabrina Fernandes e do Marco Antônio Perruso. Vou começar introduzindo a Sabrina. Ela é criadora do canal Tese 11, que tem 140 mil inscritos no YouTube e 100 mil no Instagram. Ela até foi descrita recentemente numa matéria da época, melhor não falar, né? Então a gente continua, porque é uma péssima comparação. Quem quiser saber, depois pergunta para ela. Enfim, a Sabrina é formada em Sociologia no Canadá e também com mestrado e doutorado na área pela Universidade de Carleton, em Ottawa. Ela estuda aspectos da esquerda e agora, no próximo mês, ela vai lançar um livro sobre a fragmentação da esquerda. Ela, além de tudo, é vegana e, hoje em dia, ela é pesquisadora da UNB, com especialista em sociologia de gênero, ambiental e teoria marxista. Algo mais? Tá ótimo, obrigada. Bom, o Marco Antônio, deixa eu voltar aqui ao meu papelzinho, ele é professor da Federal Rural, também na área de sociologia, com mestrado e doutorado pelo IFIX, da UFRJ, e com pós-doc em ciências políticas pela USP. Ele é especialista, sobretudo, em pensamento social brasileiro, também em marxismo e globalização, entre outros temas. A gente estava combinando aqui que a Sabrina vai começar falando um pouquinho das origens dessas teorias conspiratórias da direita, da extrema-direita, e o Marco Antônio ele continua falando sobre como isso tem repercutido aqui no Brasil. Eu ainda não sei muito bem por que a Casa Pública me chamou para mediar isso. Eu imagino que seja porque eu sou do Piauí Herald, talvez pensando que haja algo de engraçado nisso, mas eu acho, no fundo, tudo extremamente deprimente. Eu estava lendo ontem uma matéria que saiu na época também, sobre um rapaz que acompanhou 3 meses de aula do Olavo de Carvalho. E é uma coisa muito triste, como uma pessoa que tem questões mentais claras, está formando está sendo ouvido a sério e formando muita gente no Brasil. Então, no fundo, eu acho que o assunto aqui é muito, muito sério. Não acho que tem nada de... Por mais conspiratórias e fantasiosas que sejam essas teorias, elas chegaram ao poder máximo do executivo e também com muita força aos outros poderes. Então, eu acho que o tema que vai ser tratado aqui é de suma importância. Então, abro aqui a palavra para a Sabrina. Obrigada, Alberto. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, pessoal que está online. Eu combinei aqui com o pessoal para eu dar um pouquinho de um panorama, o Marco vai falar um pouco mais dessa parte do Brasil, como é que está pegando aqui. Mas eu acho muito interessante a gente estar sempre falando, dando o nome certo para isso que eles falam o tempo inteiro, que são teorias de conspiração. E teorias de conspiração, geralmente, coisa que você não consegue provar, né? Então, há uma conspiração para fazer tal coisa. Então, quando eles falam assim, há uma conspiração para tornar o Brasil comunista, eu falo quem dera. Então, assim, não é a situação atual. E o que eles falam normalmente são deturpações que têm muito interesse em criar pânicos morais. Pegar aquela pessoa que não conhece muito bem do tema, que às vezes já tem um certo medo, um certo receio, e cria uma história de bicho-papão na cabeça das pessoas, e aí isso vai destruir a família, estão vindo atrás das crianças, socorram os seus filhos e tudo mais, e é só aquilo ali que a pessoa vai compreender daquela realidade. Então, quando a gente para pensar, teorias como essas que são levadas a cabo pelo Olavo de Carvalho e outros teóricos mais recentes, e pessoas que estão no YouTube também falando sobre isso, têm uma ideia de já chegar demonizando o que é a esquerda, o que é marxismo, o que é comunismo, se pega elementos fora de contexto e trazem para as pessoas, para passar medo nas pessoas. E isso não é uma coisa recente. E uma coisa que eu sempre gosto de falar é que quando o tema é Olavo de Carvalho, ele é um plagiador.
A gente tem que ter isso em mente. Várias coisas que a gente vê que ele falava, que as pessoas aqui pensam, geralmente no Brasil, que, nossa, olha só, o Olavo desvendou o marxismo cultural, o gramscismo e tudo mais. Ele está copiando um cara chamado William Lind, dos Estados Unidos, que se você pegar assim, um texto do William Lind e colocar um texto do Olavo de Carvalho, um do lado do outro, sobre marxismo cultural, você vai ver que ele pegou trechos inteiros. E o William Lind, ele já era famoso por ser um grande falsificador. Ele colocava coisas na boca de Gramsci, de Marcuse, que não eram verdade, que não tinha como comprovar, mas já para falar, não, ó, fulano falou tal coisa. Então, e a implicação que eles tinham com Herbert Marcuse, que é um dos teóricos que eu mais estudo, marxista, era muito forte, porque o Marcuse, além de ele ter sido um teórico famoso na época nos Estados Unidos, ele era militante também. Então, ele foi lá, protestou contra a guerra do Vietnã. Então, ele meio que irritava muito essa classe intelectual conservadora nos Estados Unidos. Então, eles escolheram Marcuse por conta disso. E eu sempre falo que eles escolheram Gramsci porque Gramsci tem um potencial muito grande, transformador. Então, se você consegue demonizar o que é Gramsci logo de cara, e aí você vai e descarta tudo que tem a ver com Gramsci depois disso. Então, você vai criando máscaras. Só que, antes disso, e eu fiz um videozinho falando sobre Gramsci e Marcuse, sobre marxismo cultural no canal, mas antes dessa teoria do marxismo cultural, teve a teoria do bolchevismo cultural. Elas não são a mesma coisa. Eu já vi algumas pessoas falarem assim, não, o marxismo cultural é uma versão do bolchevismo cultural. Não exatamente, porque o bolchevismo cultural é uma teoria da conspiração da Alemanha nazista, que se colocava contra os movimentos de arte moderna na época. Por que eles se colocavam contra? Porque toda parte dessa hegemonia cultural, aí sim nazista, de fazer a cabeça das pessoas, dependiam de certos símbolos, uma certa iconografia em relação ao enaltecimento nacionalista e racial, de supremacia branca ali. Então, eles precisavam que a arte sempre demonstrasse o que o discurso nazista quisesse que fosse demonstrado. E aí a arte moderna ia contra isso. A arte moderna pegava-se a estrutura tradicional da cidade, das casas nas cidades da Alemanha, de certa forma, eles, de repente, começaram a fazer um monte de telhado reto. Então, isso já era um problema, porque questionava esse tipo de simbologia na época. Então, por exemplo, o pessoal que entende um pouquinho de design, de arquitetura, tem, por exemplo, o movimento Bauhaus, de design, os nazistas detestavam. Então, muitos arquitetos e designers da época que eram ligados ao movimento Bauhaus acabaram sendo exilados, ou eles eram difamados. E por que eles falaram? O que isso tem a ver com bolchevismo, né? O que acontece? Na mesma época está lá, né? Está crescendo a União Soviética e quem saiu ganhando ali no processo da Revolução Russa foram os bolcheviques. Então, eles falaram, agora a gente vai unir duas coisas. A gente vai isolar esse movimento de arte moderna que vai contra a arte e a cultura que nós queremos enaltecer, conservadora, racista. Então, a gente vai poder falar isso e a gente vai atrelar com esse pânico que existia em relação ao socialismo da União Soviética. E aí se cria essa teoria de conspiração do bolchevismo cultural, como se os bolcheviques na União Soviética tivessem alguma coisa a ver com o movimento de arte moderna diretamente, fossem os fundadores do movimento. Então, é um pouquinho diferente do que a gente vai entender como a teoria de conspiração do marxismo cultural depois. Essa do marxismo cultural depois, ela é muito mais ligada a você estar separando certas linhas de pensamento que já são do marxismo. Então, é uma relação que é feita diferentemente. E aí, foi feito nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho muito influenciado pelo pensamento imperialista e o pensamento dos conservadores nos Estados Unidos. Existem vários artigos, livros, trabalhos acadêmicos feitos sobre essa relação, essa influência. Não é à toa que o cara está lá. Não é por acaso. Então, assim, eu que morei fora, tem como você estar num lugar e você estar participando das lutas naquele lugar, até num lugar simplesmente baixando a cabeça para aquele estado, né? Queria fazer uma breve interrupção, talvez valeria a pena só explicar um pouquinho o que dizem essas teorias que eles tanto repetem. O marxismo cultural, o gramscismo, o globalismo, o anticlimatismo, enfim, não sei que outras ainda tem nesse pacote.
É o gaysismo, feminismo, é um monte de coisa. O Jordan Peterson, agora, ele fica enfiando hífens. Cada um tem um pedaço. O marxismo cultural, quem viu aquele vídeo infame do Kim Kataguiri sobre Marx foi e acabou revendo a sua posição após a Primeira Guerra Mundial? Né? É um pouco sobre isso. A ideia é que a luta de classes seria você organizar os trabalhadores e eles vão tomar o poder. E aí eles vão falar, não, com o marxismo cultural, os marxistas perceberam que isso não está funcionando. Então, eles precisam infiltrar a mente das pessoas através da cultura e aí exercer uma hegemonia cultural e, de repente, a gente vai comunizar e virar socialistas a partir disso. E aí eles atrelam isso ao Gramsci, mas também ao Marcuse, porque são dois autores que trataram da questão de conscientização, de como a mente das pessoas funcionam. O Marcuse falava, por exemplo, que certos avanços de qualidade de vida sobre o capitalismo, esses avanços poderiam fazer com que as pessoas tivessem uma posição mais afirmativa em relação ao capitalismo. Então, atrapalhava a consciência de classe da classe trabalhadora. E o Gramsci via isso como um problema também. E o Gramsci vai mais adiante, ele vai falar da necessidade de se criar intelectuais orgânicos, ter um bom jornal, disputar a imprensa, disputar as narrativas que existem na sociedade. Mas, em nenhum momento, nenhum desses autores fala de abandonar a luta de classes. E eles usavam o termo marxismo cultural ou esse é um termo que é usado para um termo contra? Esse é um termo contra, porque não faz sentido falar de marxismo cultural. Marxismo é material. É materialismo histórico, é de materialidade. Você tem que mudar a realidade, você tem que mudar as estruturas. Só que se trabalha, por exemplo, na noção de consciência que o Gramsci fala, é que você tem uma consciência prática e uma consciência teórica. Você pode estar toda alinhada entendendo a sua exploração, mas se a ideologia dominante está disfarçando essa exploração para você, a gente tem um problema. Então, o objetivo, na verdade, é desmascarar a realidade e transformar a realidade. O que não tem nada a ver com marxismo cultural, que eles falam que é atacar a família tradicional, tirar os valores que mantêm a sociedade unida, que, na verdade, é uma resposta conservadora em relação a muitas coisas que não são nem os marxistas estão fazendo. Às vezes é simplesmente movimento de direitos humanos ou um entendimento liberal de empoderamento, de dar vozes para outras pessoas que irritam os conservadores, que não é necessariamente algo do pensamento marxista. Marco Antônio, você queria continuar aí, falando de alguma dessas definições? Eu acho importante, a partir do que a Sabrina começou a colocar sobre que teorias conspiratórias são essas, a gente se perguntar também qual é a afetividade e o que nos assusta nessas teorias. O que nos assusta é porque, de alguma maneira, elas estão tendo um encaixe significativo na sociedade, elas estão tendo uma audiência significativa. E aí, de uma certa maneira, essas teorias, a gente tendo em conta, né, que elas podem, ideias serem manuseadas de várias maneiras, né, elas podem ser manuseadas de um modo que envolve convicção íntima das pessoas, mas podem ser manuseadas enquanto propaganda, né, de modo premeditado, enquanto cálculo. Então, a gente já fica um pouco com o pé atrás em relação a acreditar que essas pessoas simplesmente acreditam em teorias da conspiração tão linearmente, tão generalizadamente assim. O que eu quero dizer com isso? A gente pode pensar a teoria da conspiração como uma manifestação do que seria o racionalismo, né? Então, nós temos um mundo da razão, né, que sustenta e ajuda a estruturar a sociedade moderna, contemporânea, onde vivemos, e uma racionalidade, né? No entanto, a gente tem, na nossa formação social e educacional, a gente tem uma concepção, torna-se senso comum, né, de que a razão substitui um tanto linearmente, né, a falta de razão, né? Essa é a visão tradicional dos iluministas, dos liberais, né? Então, a gente conquista a razão e, cada vez mais, sociedades, os indivíduos estão, né, emancipados, como diria Kant, estão transparentes, capazes de usar a razão, né? No entanto, essa é a narrativa tradicional do progresso, né? Narrativa tradicional do progresso, ou seja, é uma narrativa que inaugura a sociedade moderna, só que outras teorias, inclusive marxista, problematizam bastante essa linearidade, porque a sociedade que a gente vive, como sociedade capitalista, ela generalizadamente ela expressa e é fundada em contradições, e não necessariamente os indivíduos, os grupos sociais vão acionar o tempo todo a razão, né, nesses processos de contradição, de conflito social, em que o marxismo é a teoria principal fundada
na conflituosidade social. Nesse sentido, a gente primeiro tem que lembrar, portanto, que irracionalismo é um fenômeno mais longo, né? Ele não está colocado para trás. O irracionalismo é sempre uma possibilidade colocada na modernidade. Se a gente faz uma crítica dessa visão ingênua, né, do liberalismo, do iluminismo, né, é só pensar, por exemplo, o Brasil, que elegeu Bolsonaro, é um Brasil com maior nível de instrução educacional do que o Brasil de anos anteriores. Pequeno exemplo para a gente pensar que não necessariamente a educação nos liberta com tanta facilidade assim, né? Se a gente for olhar de modo menos impressionista em relação ao momento duro de conjuntura política que a gente está vivendo, né, a gente vai ver que tem uma constante de manifestações que seriam consideradas irracionalistas. Eu nem gosto muito do termo irracionalismo, porque supõe-se que a racionalidade é única, né? Normalmente é ocidental, a eurocêntrica, é importada, né, dos homens brancos, das classes dominantes europeias, etc. Isso é um outro debate que não dá para pegar aqui. Mas, se a gente pensar o racionalismo como presente o tempo todo na modernidade, a gente tem um monte de outros exemplos que não eram tão visíveis como hoje é com as teorias da conspiração. Então, você pode considerar horóscopo, né? Tem uma galera que gosta de horóscopo, né? Eu não desgosto, inclusive, mas para uma leitura iluminista rígida, é puro irracionalismo, né? Florais de Bach, acupuntura, aí vai entrar um debate, né, de ciência ocidental, né? E isso tudo estava na nossa cidade, né? Então, olha como é que já tinha racionalismo antes, né? É que agora o racionalismo está configurado como arma de guerra política e cultural, né? Então, a gente já consegue ver com mais cuidado isso, né? Por que essas teorias, que a Sabrina começou a apontar, ela tem tanta audiência social, né? Essas teorias, na falsidade, né, delas, autêntica no sentido da convicção de cada um, ou calculada no sentido de quem propagandeia, que a gente sabe que um monte de gente que propagandeia essas baboseiras não acredita nessas teorias, óbvio, né? Mas por que elas conseguem ter tanta audiência no Brasil contemporâneo, né? Essa é uma questão que eu acho que a gente tem que enfrentar, porque, de fato, elas não... o que parecia algo que estava num gueto de lunáticos, né, tem um espraiamento social maior. Não quer dizer que essas ideias estejam, de fato, sendo profundamente desposadas pelas pessoas, né? Essa é uma boa questão também que eu tenho dúvidas. Se ela é algo que pode ser mais passageiro do que a situação hoje aparenta, né, que nos assusta, né? Como a Sabrina colocou, o Olavo de Carvalho, né, a gente achava que era um pirado e, enfim, parece que, né, como você colocou, perdão, chegou no poder, né? É uma boa questão, né, se as ideias do Olavo de Carvalho chegaram ao poder, ou se essas ideias são usadas como alegoria, né, para o poder. Talvez as ideias do Paulo Guedes, falei o nome dele certo? Essas ideias que talvez estejam no poder. É uma boa questão se esses aloprados aí, os olavistas, estão de fato no poder. Alguns estão apostando que são os primeiros mídias a cair, né? Os 3 aloprados aí, Damares, do Itamaraty e da Educação, que é o Comédia do Vélez, né? Então, eu acho que se a gente pensa, já colocando a minha hipótese, claro que um tanto ensaística, um tanto impressionista, se a gente pensa que o Brasil é uma sociedade extremamente desigual até hoje, né? Passou por um período significativo de políticas públicas que tentaram diminuir, né, muito tenuamente essa desigualdade estrutural, que não mudou, é só ver as estatísticas, os dados que estão aí, né? Mesmo pegando os governos progressistas do lulismo, a gente chamar os governos do PT de governos do lulismo, né, nós temos vários indícios que a desigualdade estrutural não diminuiu. Teve iniciativa de combate significativo. Se é maior prominência das políticas públicas ou dos próprios grupos sociais e movimentos sociais que lutam por seus direitos, é uma boa questão que também não está em jogo aqui. Mas se a gente pensa que a sociedade brasileira ela continua profundamente desigual, né, com violência policial brutal, encarceramento em massa, né, que se deu nos últimos anos dos governos progressistas, é bom lembrar disso, né? Desigualdade na distribuição da terra, não mudou nada, né? Então, essa sociedade extremamente desigual, né, com concentração de riqueza, concentração de capital econômico, mas também capital de rede social, né? Rede social o quê? Clientelismo, né? Rede social não é rede social das redes sociais, né? Mas
Aquele capital que você aciona fora do que seria, do que o liberal pensa que meritocraticamente as pessoas se impõem. Né? Esse capital de rede, de contato, de clientelismo, de paternalismo. Todos esses capitais estão, em grande medida, preservados. Essa sociedade extremamente desigual, eu pergunto, por que a sociedade, né, no momento de crise, que começa lá, né, 2012, 2013, né, por que a sociedade não teria como... poderia não optar por teorias da conspiração. Né? Passamos décadas em que teve um grande experimento social significativo de gestão neoliberal do Estado da sociedade, que foi do governo de Fernando Henrique. Depois, um grande período de gestão, a gente pode chamar de neodesenvolvimentista dos governos do PT. Né? Esses 2 ciclos acabaram em crise, independente de como é que foram as crises, né? Acabaram em tremendas crises. Né? E em período de crise, né, não só em período de crise, mas vários autores, né, das ciências sociais, não só os marxistas, mas pegar o Durkheim, que é um autor relativamente conservador do funcionalismo, em momentos de crise, as nossas certezas, né, diminuem a sustentação dela. Então, né, o racionalismo pode ser lido como entrando por aí. Por que é fácil, né, depois de se acreditar que o mercado ia resolver os problemas do Brasil, que foi o Fernando Henrique, que o Estado ia redimir a gente, que seria o norte dos governos do PT, né, do lulismo. Né? As 2 experiências dão com burros na água, independente de avaliar que essa experiência é muito diferente. Né? É possível que tenha um mal-estar social que seja suscetível a que muitos indivíduos, muitos grupos sociais aceitem, comprem essas teorias da conspiração. Né? Eu, obviamente, estou tentando justificar as teorias da conspiração, mas precisa explicar por que elas estão bombando atualmente. Né? É diferente das teorias de inimigos da época da Guerra Fria? Como é que é diferente esses inimigos comunistas agora do comunismo que havia antes, de fato, na União Soviética e tal? E uma segunda pergunta. Vocês acham que esse movimento, você falou desse ciclo do governo Fernando Henrique, ciclo do governo petista e tal, e agora houve essa crise, vem esse novo ciclo. E você falou também que, enfim, possivelmente esses ministros dessa ala psiquiátrica, que se chama, vão ser talvez os primeiros a caírem. Em caindo, tem ali uma ala militar forte ainda no governo. Esse ciclo de extrema-direita que se apresenta, é um ciclo que, no fundo, com o tempo, vocês acham que vai ser um ciclo apenas dessa direita que a gente conhece mais, militarizada e tal, ou vai continuar sendo esse ciclo das teorias conspiratórias? Então, são 2 perguntas. Uma, como serão esses anos que se avizinham? E a primeira, eu até já esqueci qual era. Se eram diferentes os inimigos, né? Isso. Acho que eu vou pegar essa rapidamente. É diferente. Eles gostam de falar que é a mesma coisa. Né? Então, que o marxista de hoje é que nem o marxista da época. Só que é diferente porque, naquela época, eles tinham um exército vermelho, tinha todo um poder material, que estavam tomando territórios. Cuba estava forte, né? Então, para representar a América Latina, que é bem diferente do que a gente tem materialmente hoje. Eu tenho... camaradas de luta que são mais entusiastas que eu sobre o potencial do socialismo crescer no mundo agora. Vocês viram a capa da The Economist também, que estava falando do socialismo dos millennials. E, assim, na minha cabeça, muito daquilo ali não é socialismo, é social-democracia, e muito daquilo ali é uma identificação cultural com o que é ser marxista. E olha que legal, e eu vou usar essa camiseta do Che, vou colocar esse chapéuzinho aqui, tará, sou comunista. Não levando muito em consideração que ser comunista é você ralar, você fazer trabalho de base, você está organizando as pessoas, está fazendo enfrentamento, sofrer ameaça de morte, tudo isso é ser comunista. Então, eu sou um pouquinho mais receosa sobre a quantidade do quanto que o socialismo realmente está crescendo. Mas tem tido uma melhoria em relação a, por exemplo, uns 20 anos atrás, porque está voltando para o linguajar e para o entendimento do jovem. Inclusive, esse é um dos papéis do Tese 11, né? Um dos papéis do meu canal no YouTube é estar popularizando a noção do marxismo. Só que a gente não tem materialmente, hoje, nem um centésimo da força que tinha a União Soviética na época. Só que eu gosto de falar assim, a Guerra Fria não acabou.
ela não acabou, ela muda de etapa. Eles conseguem derrotar, através da organização, da globalização do capitalismo, todo esse processo, só que eles pretendem manter a possibilidade de uma revolução a mais baixa possível. Então, você mantém as mesmas teorias da conspiração. A mesma teoria da conspiração da época da Guerra Fria, ela é a mesma de hoje, que os comunistas vão comer as criancinhas, e aí, hoje em dia, pessoas, por exemplo, como Jordan Peterson, que era um cara meio que de autoajuda lá nos Estados Unidos, e aí agora ele fica falando disso, ele fala assim, não, porque o feminismo gaysista, marxista, pós-moderno, que já não faz sentido nenhum, eles vão fazer coisas horríveis, vão destruir os valores ocidentais. Então, tem essa coisa do valor ocidental que está muito forte também, que, na mente colonizada dos nossos governantes no Brasil, vamos proteger o Ocidente. E a gente tem que lembrar, a gente não é o Ocidente. A gente é Brasil, que foi colonizado, que sofreu com escravidão, e que até hoje não teve nenhuma reparação desse processo. A gente não é o Ocidente. E eu acho que isso meio que vai de encontro com o que o Marco estava falando em relação ao que é esse valor de progresso, iluminista e tudo mais, porque é muito relacionado ao Ocidente nisso, né? E aí, meio que o tiro sai pela culatra, porque tem uma galera que está tão disposta a preservar só o racionalismo ocidental, que aí vem os conservadores ocidentais e se aproveitam disso para virarem pessoas anticientíficas, né? Para rejeitarem, como que é o caso do negacionismo climático. E a gente fica rindo dos terraplanistas, gente, mas a coisa está pegando. Está pegando, porque o terraplanismo ele é meio que um sintoma de uma ideia de que nós devemos questionar autoridades intelectuais. Que, não, vocês estão seguindo um professor aqui, você é gado, eu vou seguir o meu guru, Olavo de Carvalho, vou chamá-lo de filósofo e de professor, porque o diploma não vale nada. E isso é algo para a esquerda, para quem está tentando combater, manter isso em mente também, porque aí o que acontece? Teve um período que a esquerda achou que um diploma valia mais coisa do que valia. Então, ficava muito na academia, o debate muito na academia, na teoria, e não saía, e ele parou de se conectar com a realidade das pessoas. E aí que eu falo, Gramsci é sensacional. E é por isso que eles gostam de deturpar Gramsci, porque Gramsci é o cara que falava, você pode ser um intelectual tradicional e falar coisas muito acertadas, mas você não vai mudar a realidade se você não ser um intelectual orgânico. Então, a gente tem que criar intelectuais orgânicos, a gente tem que tirar aquela pessoa que está ali no centro da contradição como trabalhadora, e ela vai pensar e ela vai teorizar também. Então, o diploma não vale tudo isso que a esquerda achou que valia. Mas também o jeito que a direita conservadora tem essas teorias da conspiração para negar qualquer conhecimento, validade e argumento, num ponto que uma pessoa fala uma coisa qualquer e fala, está refutado, você tira a lógica de argumentação, isso é muito perigoso. O que eu queria chamar a atenção nesse caso também é como, de certa maneira, houve... e aí a minha sugestão é restrita ao Brasil, né? Porque meu foco é mais no pensamento brasileiro, na sociedade brasileira. Mas a impressão é que essa nova direita, né, muito mais extremista, né, radical, que aparece, ela copia, em boa medida, o repertório, como se diz na sociologia dos movimentos sociais, o repertório dos movimentos considerados de esquerda, movimentos sociais, movimentos sindicais. Isso faz sentido se a gente pensar que teve uma hegemonia política, desde a década passada, significativa do lulismo, do Partido dos Trabalhadores, que tem uma origem de esquerda, um bom debate se é de esquerda até hoje ou não, isso também é um debate que não dá para entrar aqui, mas que é considerado como, né? Ou pode ser, efetivamente pode ser ainda de esquerda. Nesse quadro, né, é claro que, chegando a um quarto governo, né, que foi do lulismo, que foi o segundo a Dilma, o desgaste, né, na gestão, né, do capital vai chegar mais cedo ou mais tarde, né, a não ser que a gente realmente, nós sejamos, aí sim acreditemos numa outra teoria da conspiração, né, de que é possível gerir o capitalismo na periferia sem ter acirramento dos conflitos sociais, né, que era a proposta dos governos do PT, né. Não vamos mexer na propriedade de terra, nós vamos apoiar as grandes empresas, mas a gente vai fazer políticas sociais que distribuam isso, mas a gente não vai brigar com ninguém de cima, né? A gente pode chamar isso, hoje, na situação que a gente vive hoje, a gente pode chamar isso de uma grande fake news, por exemplo, né? É difícil dizer isso, porque ficou um pouco no senso comum essa crença nossa no poder do Estado, das políticas públicas, sem envolver conflituosidade social, capaz de redimir o Brasil de
século de escravidão, de século de patriarcado, etc., etc. A gente, acho que está um pouco nítido que não é possível hoje. Né? E, nesse quadro de desgaste de governos de esquerda, ou identificados como de esquerda, né, essa nova direita, que hoje está brigando com a velha direita também, é bom lembrar disso. Né? Pegar aí a eleição da presidência da ALERJ, da ALESP, Assembleia Legislativa de São Paulo, né, que o glorioso PSL, né, com a aloprada da Janaína, disputou com o chapão, né, que tinha PSDB, PT, todos os partidos já estabelecidos. Né? Ou seja, eles se colocam efetivamente como antipolítico, o que é estranho, porque, na verdade, o papel de ser contrário à política tradicional é o papel da esquerda. Né? Então, a gente tem uma dimensão de autocrítica da esquerda. Né? Nós estamos correndo o risco hoje de sermos o defensor da política institucional. Né? É algo meio fora do lugar para a esquerda fazer isso. Né? Em vez de estar no trabalho de base, está defendendo, acreditando no Estado democrático de direito, no capitalismo periférico, em que na sociedade baseada na escravidão, originada na escravidão. Isso, se isso não for uma teoria da conspiração, que a gente tende a acreditar, né? Eu não sei o que é. Agora, a gente vê uma cópia dos repertórios. Né? A gente vê uma cópia dos repertórios das ações de rua que eles fazem. Né? E, no caso específico das teorias da conspiração, como a Sabrina bem colocou, há um questionamento do status quo na ciência. Né? Que é o que, tradicionalmente, a esquerda que faz. Pegar um dos grandes debates de décadas passadas, que era dos transgênicos. Que nós, da esquerda, combatimos os transgênicos, os movimentos sociais, o MST, combatem até hoje os transgênicos corretamente, e tínhamos que brigar, né? Eu já estava na universidade, já como professor nos últimos anos, com o status quo da ciência, das ciências naturais, que acha que isso é quase um terraplanismo, criticar transgênicos. Então, olha como é que tem uma complexidade a situação. Né? Nisso, eles estão se posando de alternativa ao status quo. Claro que com outro tipo de narrativa, que é a narrativa da decadência da civilização ocidental. Né? Que está sendo ameaçada. A nossa narrativa, pelo menos a narrativa da esquerda, não é essa. A narrativa da esquerda é que a sociedade tem dominação de classe, tem exploração do trabalhador, e nós temos que mudá-la mesmo. Né? Mas e sobre a pergunta que eu fiz? Você acha que esse futuro é conspiratório, é um futuro linha dura? Como é que será? Quanto tempo você acha que vai durar? Realmente... E só antes de terminar, depois disso, a Mariana tem uma pergunta sobre o globalismo do público na internet. Só vou seguir nisso. Veja bem, os cientistas sociais, historiadores, eles não são bons profetas, né, do futuro. Né? Só para colocar isso, a gente... Que bom, né? A gente ia falhar miseravelmente. A gente erra bastante porque, enfim, ciência, né, que a gente tenta fazer é do que acontece, né? Não necessariamente do que vai acontecer, embora a gente possa ver elementos do que vai acontecer. Né? Mas eu acho que tem uma disputa no governo. Eu acho que os estratos sociais, os quadros políticos do governo Bolsonaro, que se alavancaram e se visibilizaram socialmente com teorias da conspiração, a impressão que eu tenho é que eles não são capazes de gerir políticas públicas, que mal bem o Estado que tem que fazer. Não são capazes nem de gerir o desmonte das políticas públicas, né? Que é o que o governo Bolsonaro está fazendo em grande medida. Eu acho que isso se vê um pouco no caso do MEC, que o ministro é o chamado ministro Neném. Ele nem fez uma pós-graduação na universidade importante e nem foi professor de universidade importante nenhuma. Né? Ele é essa figura para usar o linguajar americano, é um loser no campo acadêmico. Né? E, no entanto, assim como vários outros do bolsonarismo, foi alçado, né, ao andar de cima. Né? Só que a burocracia, né, ou a tecnoburocracia, como bem a Escola de Frankfurt foi construindo, junto com outros autores, é algo que exige um conhecimento, um embasamento científico, administrativo grande. Né? Então, eu acho que, em boa medida, esses quadros do bolsonarismo que trabalham em cima de teoria da conspiração, fake news, eles tendem a ficar um papel mais agitativo fora do governo, e essa tecnocracia militar, que já foi que dominou bastante tempo no Brasil, ela está brigando por espaço. Né? Eu não sei... Claro que o governo também é propaganda, né? Então, eles podem ainda cumprir um papel ali, mas a impressão que eu tenho é que, embora o Bolsonaro pessoalmente resista, mas ele, a meu ver, é um quadro assim, péssimo do ponto de vista de um político burguês tradicional, né? Um cara que passou 30 anos encostado no Estado como político profissional, ele está falando de mercado, abrir empresas, né? Como empreendedorismo, não é o mundo dele. Né? Então, eu acho que
A impressão que eu tenho que tem mais chance de ter um viés tecnocrático esse governo, né, autoritário, antipopular, do que esse viés de realmente querer construir, ganhar mentes massivamente via o Estado, né? Mas isso cumpre um papel também, né? Porque a ideia, por exemplo, se você pegar o chanceler, né, e pegar o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, um cara que escreve no blog dele que ele é negacionista climático e tudo mais, e ele vai representar o Brasil lá fora dessa forma. Muita gente vai rir disso, vai fazer chacota, porque é absurdo, como que o chanceler acredita nessas teorias de conspiração e, na verdade, é um promotor dessas teorias de conspiração. E aí você vai prestando atenção nessas coisas, só que isso traz uma certa legitimidade, um fundamento de consenso para as políticas que o Ricardo Salles vai avançando em relação a isso. Então, não precisa ser o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, falando as baboseiras de negacionismo climático. Mas você pode ter um braço do governo que está plantando sementes, que está criando dúvidas na cabeça das pessoas e que isso vai justificar várias das políticas públicas que vão seguir a partir disso. Eu lembro, assim, o discurso do Bolsonaro em Davos foi muito claro nesse sentido de que, não, a gente ainda tem muito espaço para avançar para cima da Amazônia, para poder conciliar o desenvolvimento, né? Porque conciliar o desenvolvimento é sempre mais desenvolvimento econômico e aí você faz uma preservaçãozinha aqui ou ali. E aí, mas essa é a lógica. E como é que você sustenta essa lógica quando as pessoas estão começando a ver as consequências da mudança climática? Quando as pessoas estão vendo que se você desmata demais, diminui a quantidade de chuva na sua região. Como que você faz isso? Você planta dúvidas. Então, esse governo, além dele ter essa parte da teoria da conspiração propriamente dita, ele sempre vai ter figuras que estão ali para colocar dúvida na cabeça das pessoas e para elas não irem mais a fundo e tentar compreender o que está acontecendo. E o antiambientalismo do governo Bolsonaro, ele não é só essa parte da teoria de conspiração, ele é parte da tecnocracia também. Eles têm esse objetivo. Então, você precisa ter um discurso para fora, que, para quem não está muito acostumado com aquilo ali, vai justificar alguma coisa. Não, mas olha aí, não, a gente tem que ter uma certa desconfiança, porque parece chique intelectual. Nós temos que, né, questionar, porque não é um consenso absoluto a mudança climática e tudo mais, porque assim, tem cientistas enviesados também. E aí vai colocando essa dúvida na cabeça das pessoas, elas não vão parar para olhar o que é um monte de revisão científica que se faz através de IPCC para olhar realmente o corpo da ciência, onde a ciência, às vezes, não concorda em muita coisa, mas na mudança climática ela concorda. Aqueles que estão por fora, aí a gente pode falar, como a própria ExxonMobil já sabia, e aí escondeu, e figuras do negacionismo científico no Brasil, tipo o Ricardo Felício, que é um cara que já deu dor de cabeça para um monte de youtuber, tanto cientista quanto progressista. O meu amigo Alexandre Araújo Costa, que é um climatólogo, já fez vídeos refutando o Felício e tudo mais. E essa galera compra, porque tem hora que parece que é meio que chique. Olha, estou questionando a autoridade intelectual desses cientistas. E vai empoderando essa forma de pensar cada vez mais, e a gente vai vendo os resultados nessa geração que está por vir. Bom, nessa linha do que você estava falando aí do chanceler, eu vou inserir aqui a pergunta do Guilherme Folle, das redes sociais. Bom, ele quer entender o que é o globalismo e suas implicações no contexto político atual. E eu ainda complementaria a pergunta dele perguntando qual a conexão disso com as teorias da conspiração também fora do Brasil, né? Se existe enfim, um elo internacional aí que a gente pode também falar que se aplica para outros lugares. Eu acho que aí o marco importante desse debate é a crise mundial de 2008, né? A crise financeira de 2008. Se você pega a literatura... Que é a crise do Lehman Brothers? Isso. Que é? Aquela crise vale explicar um pouquinho. A grande crise econômica de 2008, que, enfim, quebraram grandes instituições financeiras, né? O Estado lá, o Estado estadunidense, né, teve que segurar a onda, né? Ainda era governo Obama, enfim, foi uma crise que se irradiou rapidamente
pelos centros principais do capitalismo. No Brasil demorou a chegar, inclusive. O Brasil estava num período de grande crescimento econômico, né? Tem a famosa frase do Lula, isso vai ser uma marolinha, que demorou a chegar. E, efetivamente, a insatisfação social, ou a inquietude social só chegou no Brasil a partir de 2 anos seguintes, né? Pegar os estudos sobre sindicalismo no Brasil, nessa atual década, as greves começam a crescer de 2011 em diante. 2013 tem Jornada de Junho, aquela explosão de movimentação que expressava, né, não só os males da crise, mas os próprios males do crescimento econômico, do desenvolvimento capitalista, né? Que a gente, às vezes, deseja o crescimento econômico, assim, intuitivamente, né, ou automaticamente, mas, né, aqui a esquerda critica o desenvolvimento capitalista, critica o crescimento econômico, porque ele vai reproduzir a desigualdade, vai só empurrar lá para cima o problema. A crise, se você pega a crise de 2008 e pega a literatura acadêmica sobre globalização antes, né, a literatura na academia, boa parte da academia estadunidense, norte-americana, é uma literatura super otimista com a globalização. E tinha vários intelectuais importantes, progressistas, né, que também eram otimistas com a globalização, né? No entanto, com a crise, as expectativas que se colocavam em maior abertura de mercado, maior circulação, mais de produtos e capital do que de seres humanos, né? Lembrando sempre isso, mas esse otimismo é colocado abaixo, né? E do ponto de vista das classes burguesas, dos setores dominantes de cada sociedade nacional e de uma burguesia extremamente internacionalizada, aparece, obviamente, a opção contrária, histórica, antiga, à internacionalização dos capitais, à globalização, que é o protecionismo, né? Que é onde o Trump embarca. Lembrar que o Trump não... Né? Se a gente for olhar um pouquinho passado, o Trump era democrata há 20 anos atrás, não era republicano, né? Quem explorou muito bem isso foi Michael Moore, nos documentários dele sobre a ascensão do Trump, né? Então, ele pega isso claramente ali, essa ideia de globalismo como crítica à globalização, ele pega isso absolutamente de modo instrumental, né? Efetivamente, ele defende políticas protecionistas, né? O que é algo também que coloca um incômodo para a gente, né? Porque o que o Trump defende nos Estados Unidos é política de conteúdo nacional lá nos Estados Unidos, que era o que o Lula defendia aqui, por exemplo, né? Não, tem que construir a fábrica aqui, tem que dar empregos aqui, né? Então, olha como é que a política é um troço complexo, né? Mas, obviamente, o que eu acho o discurso globalista, ainda que nasça de certos intelectuais, certos guetos sociais, ele tem condições de se espraiar e de se tornar política econômica de setores sociais e governos, porque a crise de 2008, né, pode abrir essa possibilidade. É melhor a gente governar, segurar a onda reforçar o Estado-nação, não favorecer os mercados nacionais para a gente poder se proteger, né? Eu acho isso... É engraçado. O globalismo ele é um troço totalmente aloprado, uma teoria de conspiração, mas, de novo, ela encaixa na realidade porque ela responde a uma crise econômica, né? E quando que surge esse termo? Vocês sabem dizer? Porque eu nunca tinha ouvido falar desse termo antes do Ernesto Araújo usar ele reiteradamente nos discursos dele. No YouTube você acha de tudo. Já faz um bom tempo que o pessoal ficava falando no YouTube, mas um outro aspecto disso, e tem a ver com isso, é que o globalismo ele é muito crítico de qualquer intervenção em relação a direitos humanos, por exemplo. Então, assim, a teoria da conspiração ela vai abarcar Banco Mundial, a ONU, vai abarcar o próprio IPCC, vai abarcar a Corte Criminal Internacional. Então, tudo isso faz parte dessa crítica que eles fazem. Então, nos Estados Unidos, mais uma vez, né, importaram a teoria da conspiração. Nos Estados Unidos existe já há algum tempo em relação a grandes figuras públicas que são responsáveis por estar chamando a atenção. E são figuras públicas liberais, não são marxistas. Elas são geralmente figuras públicas liberais. Aí dos clássicos que falaram que eu sou financiada por ele, que é o grande caloteiro George Soros, tem uma pegada antissemita, inclusive, no globalismo. As críticas que eles fazem em relação a isso têm a ver com os judeus que acabaram crescendo economicamente, como eles investem o seu dinheiro e tudo mais. E a gente vê como a teoria da conspiração ela tem um interesse em pegar coisas muito básicas e jogar
como se fosse algo extremamente radical e extremista, joga no campo assim, da ultra esquerda, e nós temos, já que a gente já conseguiu demonizar o marxismo e o comunismo, agora a gente vai demonizar a ONU. Sendo que a ONU é uma instituição de status quo. A ONU não tem nada de revolucionário, não tem nada de grande transformação social. A ONU não tem poder nem de exercer sanção, porque os Estados Unidos pinta e borda ali. Eu acabei de voltar da Palestina e a ONU reconhece Israel como Estado, não consegue realmente exercer nada ali na Palestina, além de alguns auxílios humanitários em campos de refugiados, e acabou. E é isso. E aí lança um relatório falando do apartheid, aí passa alguns dias, já tira o relatório, porque os Estados Unidos ficou irritado, então você não pode lançar o relatório. É uma organização de status quo. Só que a ONU fala de coisas assim, por exemplo, olha, vocês não podem torturar pessoas. Ah, não, tá vendo? Ó, extremista, radical, então a gente vai chamar de globalista, vai falar que tem uma grande conspiração que está tirando a nossa autonomia, está tirando o nosso patriotismo, porque esse nacionalismo ufanista no Brasil, ele vai ser um terreno muito fértil para a teoria do globalismo. Porque aí você está rejeitando aquela intervenção lá fora daquela grande organização, que, na verdade, a gente sempre babou o ovo para aquela organização de qualquer maneira, mas não, a gente vai rejeitar aquilo ali porque nós somos brasileiros e a minha bandeira nunca será vermelha e a ONU é comunista e tudo mais. Por quê? Eles querem falar de bandido bom e bandido morto. Eles querem normalizar a situação do encarceramento em massa no Brasil com as situações em que a gente tem pessoas encarceradas, todas mordidas de barata, por exemplo, ou comendo comida azeda. Eles querem normalizar isso. Este tipo de coisa é o mínimo de coisa que essas organizações não normalizam. São essas coisinhas muito básicas de dignidade humana que elas não normalizam, mas isso é demais para eles. Então, eles precisam colocar como se tudo fosse um extremo e indesejável e, na verdade, estão atrapalhando a nossa soberania. Quando, na realidade, quem não assegura nenhuma soberania brasileira é justamente esse governo. Tá, e de onde vem? Você falou que sabe de onde vem o globalismo e o que exatamente ele significa, se for para resumir de uma forma bem sintética. O globalismo ele é uma teoria de conspiração que já existia nos Estados Unidos há umas décadas atrás, mas que ele vai ganhar muita força nesse período de crise econômica, a partir disso, com uma forma de você estar criticando movimentações econômicas que vão para além daquele protecionismo que tinha nos Estados Unidos. E aí, quando ele chega no Brasil, ele já chega muito mais revestido com outras teorias de conspiração abertamente conservadoras. Então, o globalismo ele não é necessariamente uma teoria de conspiração de conservadores, porque os anarcocapitalistas, esse absurdo anarcocapitalista, eles se consideram também críticos do globalismo, e eles não são necessariamente conservadores. Eles falam, não, você... não estou preocupado com identidade de gênero, minha coisa é o mercado livre e tudo mais. Então, ele vai ter o globalismo como teoria da conspiração, ele vai ter uma abertura muito maior em relação a isso. E aí, no Brasil, já há alguns anos, eu já via pessoas no YouTube mencionando aqui e ali. Mas, lógico, ano passado foi quando todas as teorias de conspiração explodiram no Brasil e chegaram no WhatsApp, do WhatsApp chegaram no seu vizinho, que está comentando dela na esquina. Eu acho que o sistema das redes sociais é algo importante que a gente deve mencionar, né? Porque eu fico pensando... O Marco falou da crise de 2008, mas houve outras crises em outros momentos anteriores e que não geraram esse pensamento conspiratório coletivo. O que há, a partir de 2008, o que aconteceu nesse momento que a gente vive, que é a última crise pela qual a gente passou, e se é só uma crise econômica ou também se é as mudanças comportamentais, talvez isso também esteja nesse pacote, né? Que fizeram e digo aí os avanços do feminismo e avanços dos direitos das populações LGBT. Quero entender o que houve para que, a partir dessa última crise, a consequência fosse tão conspiratória. Eu acho que tem um elemento que eu já chamei a atenção, que é a hegemonia durante quase 4 governos inteiros de governos identificados com a esquerda. Não é à toa que essas teorias de conspiração são todas, ou quase todas, conservadoras ou de direita, ou seja de que linhagem for.
Esse eu acho que é um elemento que explica. Outro elemento que aí tem dimensões que não ajudam a explicar só as teorias da conspiração, mas a própria ascensão do Bolsonaro, são movimentações societárias recentíssimas. Sejam, como você colocou muito bem, as conquistas de setores tradicionalmente subalternizados da sociedade brasileira, né? Negros, mulheres, LGBT, o caso do nosso patriarcalismo, né? Se a gente for trabalhar com esse conceito, é uma crise tremenda, né, que é o que se viu aí nesse massacre de Suzano, né, e assim como de anos atrás de Realengo, porque não ficou nem visível esse link. Né, existe uma movimentação societária muito significativa, que tem várias nuances, né, mas que envolvem conquistas, uma pressão difusa, que pode parecer até tardia, desses setores, né, mulheres, negros, LGBTs, populações tradicionais, que são visibilizados. A extrema-direita de hoje, ela associa isso necessariamente aos governos do PT, por conta de políticas públicas importantes. Né? Mas eu diria que esses avanços são oriundos muito mais dos movimentos sociais desses setores, da ocupação de espaços desses setores. Eu, antes de ser professor universitário desde 2009, eu era servidor da Justiça Federal desde 1993, e se pega os cargos de administração, né, o peso das mulheres é colossal, cada vez maior. Na nossa área de ciências sociais, né, que é uma área tradicionalmente feminilizada, né, as minhas colegas antropólogas são todas mulheres. Né, só a ciência política tem a maioria de homem, né, onde fica um pouquinho de poder masculino, mas sociologia já tem mais mulher. Isso em vários... Você pega os nossos alunos de pós-graduação, né, já são a maioria mulheres. Né, os mais bem colocados tendem a ser mulheres. O peso dos negros crescendo nesses setores. Então, tudo isso envolve um incômodo numa sociedade que é absurdamente desigual, racista, machista, patriarcal, homofóbica, etc. Então, esse elemento, que, a meu ver, é excessivamente associado aos governos do PT, ele é muito mais um movimento de base da sociedade, independente de governo fosse. Tanto que a gente pode colocar isso na conta dos governos Fernando Henrique, que foram governos neoliberais, mas que a pauta de direitos humanos na época, mal e mal, avançava, né? Com todos os problemas e críticas que a gente fazia à época. Então, eu acho que tem esse tipo de movimentação, que eu acho que a gente vê agora. Imagino aqui que quem esteja aqui sejam setores jovens, né? Ou não tão jovens, ou joviais, né? Como a gente se sente, mesmo mais velhos como eu, né? Que tem um alto capital cultural, ou está em vias de ter, mas o nosso capital econômico não deve ser uma grande coisa. Né? Essa discrepância é significativa da crise do capitalismo brasileiro. Né? Porque o discurso do empreendedorismo, né, e do discurso do conservadorismo bolsonarista não precisa tanto de educação assim, precisa abrir um negócio e ganhar dinheiro. Né? E esse é um desafio que a gente vai ter que debater. Porque será que o nosso padrão de desenvolvimento capitalista, super extrativista, né, baseado, né, em soja, ferro e o escambau, precisa de nós, mão de obra tão qualificada assim? Olha o perrengue que a gente está. Por isso que as universidades estão sendo atacadas. Né? Eu vi isso, alunos meus, eu vi durante a campanha do ano passado, mais de um ano, o drama dos meus alunos enfrentando as famílias. Que ele volta para casa, para que serve esse diploma maluco aí, de filosofia, sociologia? Você está questionando tudo que eu faço, pelo amor de Deus, e não tem trabalho para você, está aqui em casa torrando meu saco. Então, olha a conflituosidade social latente aí. Né? Mas a gente resolve isso genericamente com mais educação, que, na verdade, é uma bandeira dos liberais, né? Que eles são tão reacionários no Brasil que é a esquerda que tem a bandeira da educação. É só com a educação, é com mudanças na estrutura social. Né? Senão a gente vai continuar produzindo... Eu acho que isso é um fenômeno claro, excesso de diploma. Veja bem, eu quero cada vez mais diplomas, mas o nosso mercado de trabalho não dá conta dessa mão de obra tão qualificada, crítica, com maior consciência cidadã. E o resultado é que quem não entrou na universidade demoniza a universidade. Eu vejo isso cotidianamente no meu Facebook. O primo, o irmão, o cunhado, que é bolsonarista, não está na universidade pública, onde a pessoa vai lá e aprende ideologia de gênero. A menina negra entra de cabelo liso e sai de cabelo black na universidade. Quantos alunos meus eu vi isso? Claro que não precisa da universidade para isso. Mas eu acho que essa movimentação, essa irritação que vem dos setores que não estão crescendo nesse período, mal ou bem, ajuda-os a jogar como uma boa audiência das teorias da conspiração. Porque ele vai escolher o inimigo, o comunismo, a mulher que, no caso desses massacres de Suzano, a mulher que não dá mole para mim, essas coisas todas horrorosas que a gente vê aí. Que tem um ciclo, tem toda uma animosidade social latente
que infelizmente, é a legitimidade social do Bolsonaro. Né? Para isso, como a Sabrina colocou, a gente só resolve isso com o trabalho de base, debatendo esses problemas na sociedade. E tem uma questão também em relação a gente ter tido avanços de políticas públicas que vieram de uma pressão da demanda de movimentos sociais, mas que não foram acompanhados da politização necessária ao redor delas. Então, o que eu bato muito na tecla da questão, por exemplo, do kit gay. Quem dera a gente tivesse tido realmente um kit gay. Talvez a gente não estaria na situação que a gente está hoje, que tem uma teoria de conspiração sobre mamadeira de piroca, porque as pessoas teriam visto o que era o kit da escola sem homofobia e como isso teria um impacto nas crianças, respeitando outras crianças, e isso teria sido diferente. Então, em vários momentos, e isso parte da crítica que eu faço no meu livro também, quando o PT começava a avançar, os governos do PT começavam a avançar naquela política pública que teve impactos materiais importantíssimos, ao mesmo tempo ela não foi onde deveria ter chegado. Não foi aonde deveria ter chegado, por quê? Parou ali na política pública, não entrou no espaço de vamos trabalhar com como as pessoas lidam com essas mudanças. Porque a nossa herança de mentalidade brasileira, ela é colonial até hoje. Ela é uma mentalidade que ela é focada em estar racionalizando e justificando a estrutura do jeitinho que ela é. Então, quando você começa a ter cotas nas universidades, a pessoa realmente acha assim, não, mas é um absurdo essa cota, porque está facilitando para eles, porque ela não tem aquele entendimento do que foi a escravidão e do que foi um processo de libertação que não foi bem de libertação. O tráfico negreiro deixou de ser legal no resto do mundo. Eles não estavam mais ganhando dinheiro, então a gente vai ter que abolir a escravidão aqui no Brasil. E aí, na verdade, não foi abolido coisa nenhuma. Simplesmente foram mudando a forma de exploração das pessoas aqui. Se a gente não tem esse entendimento geral na sociedade, uma pessoa que, às vezes, ralou muito para chegar na universidade, ela vai se achar ofendida com aquilo ali. E se a gente faz o debate das cotas, mas o governo que está implementando isso não leva isso tão adiante quanto os movimentos sociais levam, vai tendo uma discrepância, porque o pessoal vai achando que a política ela é meio que artificial, ela foi imposta, ela não tem uma justificativa. Todo ano, desde que eu comecei a lecionar no Brasil, alunos vêm lá e me explicam, assim, professor, explica direito, porque a UNB é uma das pioneiras, né, na relação das cotas sociais. Me explica por quê? Porque, por exemplo, a minha família não foi dona de escravos. Eu falei, não é disso que a gente está tratando, porque o debate não é individual. Quem faz debate individual é liberal, gente. A gente marxista faz debate de estrutura. Então, quando a gente está falando da herança da escravidão no Brasil, é que isso teve todo o impacto, e aí Florestan Fernandes é uma das pessoas uma das pioneiras, né, falar sobre isso. Florestan vai demonstrar que você não teve integração nenhuma na nossa sociedade, então agora a gente está tentando promover reparação de um certo nível a ponto de que a sociedade possa se transformar, e lembrando que, olha, cotas não é suficiente, a gente tem que ter universidade gratuita pública para todos. A gente precisa acabar com o racismo, com uma racionalização que está na cabeça das pessoas. Não é só você ter uma lei e falar assim, está criminalizado o racismo. Está criminalizado e o racismo ocorre todo dia, porque ele é estrutural. Ele está em todos os espaços, ele está dentro das instituições. Esse aí não está criminalizado, pelo visto. Então, a gente, nos governos progressistas do Lula e da Dilma, a gente teve avanços, e aí os avanços pararam no meio do caminho, porque eles ficaram presos naquela lógica da aceitação da sociedade. E se a gente, às vezes, tivesse politizado cada um desses temas, talvez o Bolsonaro não teria tido um terreno tão fértil para ele poder ir lá, capinar, plantar e agora colher um governo desses. Eu posso interromper aqui, a gente tem uma pergunta da Carolina Zanata, e eu queria também pedir para vocês no público não serem tímidos, podem fazer suas perguntas, só levantar a mão, como eu disse no início, que eu passo com a prancheta e você pode anotar a sua pergunta. Bom, então, a minha pergunta pode ser para a Sabina, enfim. Acho que você saberia responder também. Justamente sobre eu queria entender se existe alguma relação entre a supremacia branca, a teoria da supremacia branca, os supremacistas brancos, com os valores do ocidentalismo, tá ligado? Os valores ocidentais. Tem bastante, né? Aí eu vou recomendar a rainha do YouTube, que é a Natalie Wynn, do ContraPoints, em que ela tem um vídeo sobre o Ocidente, que ela fala um pouco disso.
E é sensacional esse vídeo dela. Mas, no geral, o que a gente vê, assim, quando você fala de supremacista branco, você pensa assim, no nazista, né? Aquele cara com suástica. Mas não é isso. A supremacia branca, ela é essa estrutura que nem a gente fala de patriarcado. A gente fala de patriarcado, a gente fala de capitalismo. A supremacia branca, ela é a estrutura que coloca uma divisão social na sociedade e se impõe dessa maneira. Então, nós estamos inseridos numa sociedade em que há supremacia branca, aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, em vários outros lugares. Em outros lugares, pode ter uma alteração de como se trata diferentes etnias e tratamento racial e tudo mais. Mas no Brasil é muito óbvio que isso existe como parte dessa estrutura. E o racismo, ele é a reflexão direta da discriminação, do preconceito, da opressão a partir disso. E o que isso aí tem a ver com essa questão do valor ocidental? Porque o valor ocidental, ele é necessariamente um valor colonial. Ele é, desde o princípio. As mesmas ideias, quando você vai voltar às ideias do iluminismo ocidental, se colocava que seria uma nova forma de subjugar o que pode ser acessado ou não, porque não era a massa das pessoas que iam ter acesso às universidades, iam pensar e iam gerar intelectuais orgânicos a partir daquilo ali. Foi um movimento elitista na época, não deixou de ser. E aí, o que se coloca, por exemplo, como resquícios da Revolução Francesa, aí quando a gente chega no marxismo, vai criticar isso, e aí a gente vai ter as organizações internacionais, e elas vão falar, olha, a Revolução Francesa não foi adiante o suficiente, porque ela parou nesses valores estritamente ocidentais. Tanto que a briga entre jacobinos e girondinos, ela se dá mais ou menos em relação a isso. O pessoal que acha que agora a gente tem que só reorganizar, isso aqui está bom do jeito que está, e o pessoal que é muito mais adiante. Então, os valores de supremacia branca, eles vão se estabelecer dentro da intelectualidade, da universidade, dos espaços de trabalho, e é sempre nessa noção do ocidental, do que isso aqui é favorável e é superior em relação ao outro. E aí, um autor excelente para falar sobre isso é o Edward Said, no livro dele sobre orientalismo, que aí se coloca que a visão do Oriente, ela é um Oriente exótico, é diferente. Olha que curiosa essa cultura deles aqui. A nossa não. Tudo que a gente faz é absolutamente normal. E eu gosto sempre de mencionar, por exemplo, se você parar para pensar Semana da Moda em Paris. E aí você vai ver as roupas que estão lá no desfile. Uns troços saindo assim, pontudo de cá, um negócio prata que parece um rabo de lá. E tudo, nossa, que lindo, olha esse estilista e tudo mais. Por quê? É ocidental. Mas aí se você tem em algum lugar, vamos supor na Indonésia, que aí tem um brinco que é meio, nossa, que exótico, que esquisito. Né? E é muito relacionado ao valor do que é a racialidade branca nesses espaços, e a gente, por ser colonizado, a gente importou isso também. É só acrescentar que essa supremacia, e isso está um pouco visibilizado novamente agora por esse massacre terrível da Nova Zelândia, que essa supremacia branca é a expressão também da modernidade, como a Sabrina colocou. Esses são os valores que fundaram a modernidade no seu viés, na sua dimensão capitalista. Nós vivemos para trabalhar, né, e para consumir. Né? O mais importante é o indivíduo que vive para o trabalho, né? O agente que vive para o trabalho é o indivíduo. Né? E, em período de crescimento econômico, não havendo, né, movimento social para dar uma dimensão coletiva às conquistas, ou para politizar a partir de políticas públicas, né, sobra o quê? Sobra a ideologia meritocrática do indivíduo. Né? Então, para muita gente, o que foi conquistado na década passada, em termos de emprego, renda, política pública, foi uma conquista individual. Né? Porque eu trabalhei para isso, né? Como diz na sociologia clássica, o Weber, né, o espírito do capitalismo. Eu vivo para o trabalho, o que eu consumo, o que eu conquisto é mérito individual meu, não é mérito da sociedade, não é mérito de políticas públicas do Estado. E esse tipo de senso comum, ele reaparece forte na crise do lulismo, na ascensão do Bolsonaro. E aí, talvez aí a gente consiga entender, por exemplo, a força dos evangélicos, que, claro, que é uma super generalização, né? Quem é da antropologia, da sociologia, que estuda os evangélicos, sempre critica, né? Mas eu acho que, antes dos evangélicos, é a teologia da prosperidade.
que é puro espírito do capitalismo weberiano, ou seja, tudo que eu faço é conquista minha, não é do outro, não é do Estado, no máximo da família, né? Que é o sistema de parentesco ali, está da ordem da articulação dos indivíduos. Mas não é o sindicato, né? Meu salário com férias, isso não é conquista do sindicato, não é conquista dos trabalhadores, né? As cotas, portanto, não aparecem como uma conquista clara de um segmento social. Eu acho que esse é um elemento importante para explicar também a conjuntura atual, e, inclusive, essa visibilidade excessiva desse empoderamento individual, por exemplo, que as redes sociais e o WhatsApp dão. Que o cara está passando aquilo ali, e não, sou eu que estou repassando, transmitindo esse conhecimento. Não acredito na Globo. Olha só como é que o discurso emula, né, o discurso crítico. Né? A Globo agora é comunista, a Folha de São Paulo, não sei o quê. Né? E nós, indivíduos, estamos repassando isso. Né? Olha o reforço da ideologia individualista. E essa ideologia individualista casa bem com a plataforma do Bolsonaro, que é uma plataforma de fragilização de direitos. Né? Cada um se vira, né? Cada um não precisa de carteira assinada, não precisa de muitos direitos, porque você tem que trabalhar. Então, eu acho que essa individualização também ajuda a explicar as teorias da conspiração. Não tem escola longe, não tem outras instâncias sociais, coletivas, tão próximas dele, e ele pode, né, abraçar essas teorias da conspiração que são, enfim, originadas de grupos pequenos. Né? E vocês acham que a gente está no início de um ciclo de direita, um longo ciclo de direita? Porque, se for pensar nos últimos 20 anos, ou até talvez um pouco antes, a gente vinha num caminho progressista. Se for pensar mesmo com todos os problemas do governo do PT no Brasil, ou então, se for pensar nos Estados Unidos, o governo Obama era um governo progressista, as minorias tendo mais voz e tal. Então, é claro que isso gerou uma reação. Essa reação, vocês acham que é uma coisa pontual, que nesse momento, com a vitória do Trump, com a vitória do Bolsonaro, enfim, com o Brexit na União Europeia e tal, é uma reação pontual contra esse novo mundo que se apresenta, que é muito assustador para muita gente, ou vem aí, de fato, um longo ciclo de direita, assim como houve um longo ciclo progressista? Eu acho que aí, nesse caso, a gente tem que pensar um pouquinho da conjuntura política de cada um desses lugares, por exemplo. Porque lá no Reino Unido, o Brexit passa, mas ele meio que não passa. Né? Por quê? Porque o Partido Trabalhista está se reorganizando, está se reestruturando, o Corbyn é um fenômeno, traz a juventude de volta para se envolver com política no Partido Trabalhista, disputa com o campo do Tony Blair, que inventou 1000 mentiras sobre ele e tudo mais. O quê? Há uma voz, há toda uma estrutura de contraposição ao discurso da direita mais conservadora na Inglaterra. Nos Estados Unidos, o Bernie Sanders já anunciou candidatura novamente, aí você já tem umas pessoas bastante combativas ali, a Alexandria Ocasio-Cortez, a Ilhan Omar, que inclusive foi quase rechaçada de dentro do Partido Democrata pelas falas dela em relação ao povo palestino. Então, você vai vendo que a gente está tendo certas figuras. E eu sou mais pessimista em relação ao Brasil. Porque, e aí o pessoal, quando vê o livro, quando sair, vai ver por que eu sou tão pessimista. Porque eu não acho que a nossa esquerda está pronta para ser uma contraposição. Unidade de esquerda é uma visão meio que artificial das pessoas. A esquerda precisa se unir. Aí o pessoal fala como se fosse assim, vamos sentar todo mundo numa sala e a gente vai entrar em acordos. Não é assim. Né? A esquerda tem as suas diferenças em relação à tática, à estratégia, a pensamento, ao objetivo. Tem gente que quer chegar no comunismo, tem gente que quer um pouquinho humanizar o capitalismo, tem gente que pensa num estado de bem-estar social mais forte e tudo mais. E aí eu vou criticar essas pessoas, vou falar, olha, a gente está sob o capitalismo dependente, no país colonizado, a gente não vai ter um estado de bem-estar social feito da Suécia, que inclusive está sendo desmontado na Suécia atualmente. Então, assim, tem essas diferenças, elas são muito mais complicadas de se trabalhar. Mas a nossa esquerda não está nem num ponto básico de ter alguma tática geral de contraposição a esse governo. A gente está perdido gritando um monte de palavra de ordem. De lá para cá, a gente grita as mesmas palavras de ordem, não acontece nada. O que foi Fora Temer, gente? Todo mundo, primeiramente Fora Temer, das hashtags em todos os lugares. Ia para o ato Fora Temer. O Temer ficou lá.
ficou lá, porque a gente não conseguiu organizar a sociedade para tirar o tema, porque a gente não conseguiu disputar nem a narrativa do impeachment como golpe. E a própria esquerda brigando por conta disso, porque tinha galera que estava no Fora Todos e tudo mais, jurando que a gente estava na Argentina no que você vai em todos. Então, assim, todas essas discordâncias, elas podem ser bastante nutritivas, elas podem nos ajudar a cozinhar uma receita de algo diferente, ou a gente pode ficar fazendo, né, picando legumes numa salada totalmente aleatória, que é o que está atualmente. Então, a nossa Você acha essa autoproclamação do Zé de Abreu como presidente interino um sintoma disso, dessa precariedade da esquerda? Foi uma piada de mau gosto, né, na minha perspectiva. Primeiro, despolitizou o que foi realmente o artefato constitucional jurídico que o Guaidó utilizou, que é algo que seria muito bom para a gente criar paralelos em relação ao próprio impeachment da Dilma, como se eles se utilizam de coisas dentro da lei para tentar entrar no espaço, e a diferença é que Maduro conseguiu segurar, porque o Maduro tem uma certa hegemonia. A Dilma não convocou um movimento social para a rua. Ela ainda tentou negociar coisas até o último momento. Então, isso dificultou muito aqui no Brasil, porque muita gente querendo segurar junto com a Dilma, e ela estava lá assinando lei antiterrorismo. Então, isso tornou a situação um pouco mais complicada no Brasil. Mas o que acontece? A gente tem uma cultura... A gente adora meme. O brasileiro adora meme. Eu adoro meme. Né? Então, assim, meme é maravilhoso. Só que a gente tem que lembrar que meme não vai mudar a realidade. O meme ele pode ser uma forma da gente estar se expressando as nossas frustrações políticas, e, em certos momentos, um meme politiza. Mas se alguém fosse se autodeclarar presidente, eu não escolheria o Zé de Abreu, porque ele é uma pessoa que gritava "vai polícia" para cima de manifestante. Né? E aí eu fiquei assim, profundamente entristecida de ver figuras públicas da esquerda, que eu respeito muito, falando "meu presidente" e tudo mais. Gente, que porcaria é essa? Então, se a gente vai escolher o humor como uma forma da gente estar questionando a realidade, vamos selecionar um pouquinho melhor as nossas referências e como que a gente vai usar isso. Porque o humor ele é uma ferramenta fantástica, mas tem protagonistas aí que eles não têm o respaldo político para estarem avançando dessa forma. E aí, no nosso caso, o que isso ajudou realmente a gente a angariar solidariedade contra o imperialismo na Venezuela? Nada. Virou uma piada constante, que não chegou a lugar nenhum, e ninguém entendeu realmente o que está acontecendo de disputa em relação a recursos nacionais, petróleo, a questão das sanções econômicas, toda a questão da Venezuela relacionada à própria crise de hegemonia do governo Maduro, que tem a ver com uma crise econômica, que o governo Maduro também tem a sua responsabilidade em relação a ela, qual que é o horizonte do chavismo, todas essas coisas que a gente poderia debater, a gente não conseguiu debater porque a gente ficou 2 semanas presas na piada de "olha, meu presidente", porque isso provocava o Bolsonaro, de alguma maneira. Então, é aquela coisa da gente tentar enxergar quando uma coisa ela é tática e quando ela virou um escapismo. E eu acho que, várias vezes, as nossas palavras de ordem, os nossos memes, se a gente não tomar cuidado, ele vai virar escapismo. Porque, primeiro, ele não vai ter impacto nenhum com quem está fora daquela bolha da internet. Então, se você está num espaço de trabalho, num bairro, fazendo trabalho com as pessoas, o que elas têm a ver com Zé de Abreu se autoproclamando presidente? Não vai ajudar elas a entender a Venezuela, porque quando elas ligam o Jornal Nacional, elas vão ligar o Jornal Nacional, vão ver e falar: "nossa, tantas pessoas fugiram da Venezuela por conta do ditador sanguinário Maduro". E aí elas não vão parar para ouvir sobre a questão econômica ali, sobre as sanções, sobre o poder da burguesia e tudo isso. Bom, mas aí no Brasil, então, em face dessa fragmentação da esquerda, você acha que esse movimento da direita talvez seja um movimento mais a médio e longo prazo? Eu acho que a esquerda precisa ralar um pouquinho mais para ela ter algo de alternativa para oferecer. Porque fora do Brasil, em alguns lugares, eles estão conseguindo formar uma alternativa. Não adianta a gente só combater o Bolsonaro. Ser anti-Bolsonaro é fácil. Eu estou junto até com os liberais da direita em ser anti-Bolsonaro, né? Porque, assim, na hora de bater no Nando Moura, todo mundo vai lá. Mas na hora da gente falar, olha, gente, tem limites, essa questão de humanização do capitalismo. Olha, essa teoria da ferradura que você está falando, isso é anticomunista. Aí eles não aceitam a gente falar. Né? Então, assim, para a gente construir a alternativa, a gente tem um pouquinho mais de trabalho pela frente. E, por conta do tanto que a gente está apanhando, né? A gente está apanhando muito mesmo. Estamos entrando no 3º mês do governo Bolsonaro, a gente não conseguiu fazer muita coisa. Tem algumas coisas mais simbólicas aqui e ali. Até hoje, estamos aí sofrendo com a situação
vendo, né, como o desdobramento muito devagar das investigações em relação ao assassinato da Marielle. A esquerda brasileira não tem consenso em relação à prisão política do Lula. A gente não consegue resolver nem as coisas básicas internas nossas. Quem diria a gente conseguir apresentar uma alternativa mais coesa, porque o pessoal vai falar, então tá, não é realmente esse Bolsonaro, não é tudo que eu pensava. Mas a esquerda também não presta. Eles falam assim. Eu diria que o Bolsonaro se esforça, esse grupo, esse conjunto de quadros que se alça ao poder de Estado com o Bolsonaro, eles se esforçam para eles mesmos durarem pouco, né? Por conta do despreparo, incapacidade, tosquice, ignorância. Eles estão entrando para governar partindo do pressuposto realmente de que vão implementar o que eles defenderam na campanha eleitoral, o que é estranho até, né? Porque, de modo geral, o político burguês ele fala uma coisa, mas ele sabe que vai implementar outra. Então, tem uma certa... Tem alguns pré-requisitos, aí eu diria até maquiavelianos, que o Bolsonaro ele não preenche. Porque ele está realmente partindo de um ponto de vista de um encantamento da política, de como nós, de esquerda, encaramos a política. Nós vamos lá fazer o que a gente quer. Né? Parece que em alguns setores eles vão fazer o que eles querem, vão tentar. Provavelmente vão dar com os burros na água, né? Exemplo, né? Educação em domicílio, né? Que o Bolsonaro diz que é uma das prioridades dos 100 dias, que a base que votou nele, os trabalhadores, os pobres votaram nele, querem que o filho fique em casa, só que o pai e a mãe do filho estão trabalhando. Então, que demanda social é essa que o Bolsonaro inventou, né? Ele quer levar, de fato, se o Bolsonaro, aí sim ele seria revolucionário, porque normalmente, né, pegar uma teoria importante da sociologia brasileira, que é a teoria das ideias fora do lugar, ele tá querendo realmente botar na prática o que se diz na política, né, o que seria muito estranho. Só que, por outro lado, do ponto de vista da esquerda, ou de um campo progressista, eu faria uma diferenciação mais nítida, que a Sabrina começou a fazer, né, a gente está se esforçando bastante também para garantir o Bolsonaro um bom tempo. Então, há um esforço mútuo aí que é contraditório, né? Porque tem certas questões que nós estamos levantando que é entrar na pauta do bolsonarismo. Veja bem, a gente tem que combater a pauta dele, mas a gente tem que combater a pauta dele criticando a teoria da conspiração, por exemplo, fake news, etc., mas colocando a nossa pauta. Né? Então, tem dia 22 de março agora, Dia Nacional de Lutas contra a Reforma da Previdência. Né? Tem várias outras demandas que eles querem, várias outras pautas que eles querem esconder. O exemplo que a Sabrina colocou bem do assassinato da Marielle, né? Que, inclusive, agora, uma das pessoas investigadas na internet pelos prováveis assassinos da Marielle é um companheiro sindicalista nosso do CEP, o Pedro Mara, né? Que está sendo ameaçado, era diretor de escola, brigou com o Flávio Bolsonaro ano passado, né? Então tem um link muito próximo aí, a família Bolsonaro, do assassinato, e ele com medo, porque, né, é professor de rede pública, né, numa escola periférica. Né, ele preferiu, né, optou com muita justeza, abrir mão da direção, porque ele quer ficar vivo. Né, mas é claro que os sindicatos, né, o CEP, o ANDES, que é o meu sindicato de professores universitários, enfim, os partidos, o PSOL, etc., outros partidos estão manifestando apoio. Mas essa é a pauta, né, que interessa a população brasileira e que não interessa os trabalhadores brasileiros, não interessa ao bolsonarismo. É a reforma da Previdência, a retirada de direitos, que é uma das apostas do bolsonarismo. Não vai ter mais direitos, então quem tem algum direito perde, e fica igual a maioria que não tem direito. Né? Então, esse é um pouco o desafio. Eu acho que vai ter um período grande dos movimentos sociais, dos movimentos populares no Brasil, de repensar algumas prioridades suas. Como a Sabrina também já adiantou, a gente está insistindo numa possibilidade, a maioria do campo popular, em que o PT ainda é hegemônico, ainda insiste numa possibilidade que é possível fazer um Estado de bem-estar social ou com políticas públicas significativas na periferia do capitalismo. Simplesmente não tem exemplo histórico disso. Né? Alguém conhece algum? Não tem exemplo histórico disso. Tem exemplo de desenvolvimento capitalista significativo em países que eram pobres. Exemplo, Coreia do Sul. Mas a Coreia do Sul está... Está debaixo da Coreia do Norte, está na fronteira da Guerra Fria quente até hoje. Então, é um outro contexto. Esse é um debate que a gente está fazendo, né? que eu acho que vai demorar. A gente quer mudar a sociedade, de fato, né? Atuando conforme o movimento operário que originou o marxismo no século XIX defendia, que é
Nós estamos aqui para acentuar os conflitos sociais, não para diminuir os conflitos, escondê-los em cima de políticas assistenciais, políticas reparadoras, que são importantes, mas que não mexem necessariamente com a estrutura da sociedade brasileira. Só para concluir, no caso do Brasil, isso foi claro. As grandes experiências progressistas que foram de conciliação de classe, o caso do chamado populismo, trabalhismo pré-64, a derrota, quando vem, é cacetada, a ditadura militar. Né? Depois da Dilma veio, né, o vice dela, o Temer. E agora Bolsonaro. Então, eu acho que não são boas as experiências históricas de conciliação de classe, que elas duram um tempo, que nos animam, mas depois nos colocam, né, na mão de governantes muito mais autoritários e nós ficamos, o nosso extrato social de maior capital cultural e menor capital econômico, a gente fica do jeito que está hoje, deprimido, né, super ansioso, em pânico. Né? Então, na verdade, o bolsonarismo tem uma política como ódio, como diz uma colega nossa, Esther Solano. Né? Mas a gente, em boa medida, a gente faz a política como pânico também. Né? Parece que o Bolsonaro é invencível, indestrutível. Todo o mal, é um todo mal inaugural do Brasil, sendo que ele você vê elementos de continuidade. Né? Não tem banditismo. No Rio de Janeiro, a violência política no Rio de Janeiro é histórica. Desde Tenório Cavalcante sempre teve morte. O Bolsonaro está inventando isso, ele está continuando isso. Se a gente não vê esses links históricos no Brasil, a gente não entende o que está acontecendo e parece que o Bolsonaro é realmente invencível e a gente fica paralisado. O nosso extrato social, que é boa parte de onde tira os quadros da esquerda, fica paralisado, aí não adianta nada. E só antes de passar a palavra para a Mariana, tem alguma, e não sei se vocês têm uma resposta para isso, mas tem algumas figuras da esquerda hoje em dia no Brasil, para quem vocês olham com mais atenção, que vocês acham que podem ser capazes de talvez começar a refazer esse movimento e fazer uma coisa mais condensada de vários movimentos juntos nessa situação de fragmentação atual? Eu olho mais para os movimentos sociais que para os partidos, no momento. Eu acho que tem muito potencial de mobilização popular vindo dos movimentos sociais, às vezes coletivos que estão se organizando ali nos seus espaços, estão fazendo um barulho e estão chamando a atenção, porque a população ela continua, mesmo tendo votado em peso para o Bolsonaro, muitas dessas pessoas elas não acreditam na política institucional. Então, dentro dos nossos quadros partidários, ainda há muita dificuldade. Há algumas figuras que têm se destacado, mulheres negras estão se destacando agora, mas, mesmo assim, elas têm dificuldades dentro dos partidos. Elas têm dificuldades dentro do PT, dentro do PSOL, de poderem se estabelecer. Há questões de racismo estrutural que passam por dentro dos partidos, isso precisa ser sempre questionado. Então, há uma certa dificuldade ali, mas quando elas entram como representantes dos movimentos sociais, eu acho que isso tem tido muito força, né? Isso que o pessoal fala assim da Marielle ser semente, é algo para a gente ficar alerta e para a gente lembrar que uma semente ela pode até germinar sozinha, mas a gente tem que nutrir, a gente tem que continuar regando. Então, se a gente não der suporte para essas novas figuras públicas, ficar simplesmente pensando naquelas mais antigas, a gente vai ter muita dificuldade. E é fato, na esquerda, que você tem novas figuras públicas surgindo, e aí o pessoal vem, bate palma e acha tudo muito bonito, até o momento que ela fala alguma coisa que meio que questiona certos privilégios políticos das estruturas partidárias. Aí eles tiram todo o apoio. Então, isso é algo para cobrar, para ficar muito em cima. Eu acho que isso é muito importante. A gente está tendo muito mais representatividade vindo desses setores, né, do movimento negro, das mulheres, movimento indígena, com a Sônia Guajajara. Mas eu também gosto de sempre colocar, não devemos abrir mão em nenhum momento da crítica totalmente ferrenha anticapitalista. Porque, muitas vezes, quando a gente está fazendo o discurso da representatividade, se esquece que, olha, às vezes tem uma pessoa que é representante desse grupo que está ali e está avançando, mas para aquele grupo inteiro ali avançar, não basta a gente cavar uma vaga para um ou para outra aqui, a gente tem que mudar estruturas completamente. Então, eu fiz até um vídeo recentemente falando de vertentes do feminismo para lembrar as pessoas, olha, a gente tem muitas mulheres crescendo, mas vamos ficar esperto aí quem que está vindo com o discurso de feminismo liberal. Que às vezes até fala de interseccionalidade, que realmente existe uma questão de classe no Brasil e tudo mais, mas não apresenta uma crítica ferrenha ao capitalismo. Então, eu acho que isso é muito importante e a gente tem figuras que estão germinando, mas que a gente tem que nutrir muito mais ainda. Só que eu ainda estou bastante pessimista sobre essas coisas, porque a gente está em 2019 no Brasil e tem setores da esquerda, geralmente homens, que falam que só existe feminismo burguês.
E sendo que o pessoal parece que não leu nem a galera que eles gostam de exaltar, tipo Clara Zetkin e tudo mais. Então, é muito importante a gente ficar de olho, porque tem sabotagem de dentro da esquerda para essas novas figuras públicas. Eu acho que eu também olho mais para os movimentos sociais. Nós temos os estudos mostram isso na área tanto de movimento sindical quanto de movimentos sociais, como nessa década houve ainda há, né, mas houve uma movimentação significativa de vários setores de trabalhadores, de jovens, de mulheres, de negros, de LGBT, que se expressam em dados interessantes, que ficaram visibilizados em 2013, mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que a conjuntura começa a pender para a direita, né, tornam-se invisibilizados de novo. Né? A gente tem figuras importantes que aparecem nesses movimentos que são assediados fortemente pela política tradicional da esquerda, eu diria assim, pela política institucional, né, pelo mundo parlamentar, né, onde a esquerda, em boa medida, está, e que envolvem tensões, envolvem decisões que não estão claras ainda para que direção que vão. Quando você pega, por exemplo, uma mudança histórica da esquerda brasileira, que foi o fim da hegemonia do PCB e do trabalhismo, né, que se dá com o golpe de 64, parece uma nova esquerda, né, muito mais avançada e radical politicamente, que é a geração do Lula, que é a geração do novo sindicalismo, dos novos movimentos sociais urbanos, depois o MST, nos anos 70 e 80. Né. Essa geração, obviamente, ela nega a anterior. Né, o movimento até dá para entender por quê. Né? Vocês fizeram essa lambança aí, propuseram, né, um projeto de conciliação de classes, que tinha avanços, tinha até reformismo maior do que do lulismo depois, né, quando o lulismo é governo, mas deu isso aí. Então, vamos fazer algo em outros parâmetros. Né? Então, o Lula estava em plena ditadura militar, propondo o fim do sindicalismo estatal, criticando a CLT. Né? Então, essa é uma nuance que a gente perdeu. A gente defende a CLT, né, a gente foi contra a reforma trabalhista, mas a CLT é aquela que garante a chancela estatal sobre o sindicato. Você não pode criar um sindicato sozinho. O movimento social você pode. O sindicato você tem que pedir autorização para o Estado. Né? Para ter uma ideia, botar uma frase do Lula da época, que ele era sindicalista combativo radical, para o tempo de hoje, a galera mais nova vai achar o bizarro. O Lula falava, a CLT é o AI-5 dos trabalhadores, que tirou a autonomia dos trabalhadores. Então, ele está brigando não só com a ditadura, mas com o getulismo, com o trabalhismo, né? Com o varguismo, perdão. Né? Ou seja, na conjuntura da ditadura, essa nova esquerda tinha um programa máximo, tinha um programa radicalizado. Combatia a unicidade sindical, enfim, eu não vou discutir isso depois, agora combater a ditadura, fica todo mundo junto. Não, tinha a sua estratégia que era baseada em ativação pela base da sociedade, trabalho de base, comunidades eclesiais de base, movimento sindical, e sempre se diferenciando do Fernando Henrique, do Brizola, das grandes figuras. Né? E o que acontece hoje? Né? O que acontece hoje é que o que seria a esquerda socialista, a esquerda mais radical, né? PSOL, PCB, PSTU, PSTU não, né? Mas enfim, uma parte desses setores eles estão convergindo com a política, né? Que na minha leitura a política deu errado, com todos os méritos possíveis, que foi do lulismo, que no limite explica um pouco da ascensão do bolsonarismo, né? Pela sua própria crise. Né? E a convergir a política da esquerda socialista com a esquerda social-democrata, eu não vejo como. Porque foi essa política que levou a essa situação atual. Né? Então, é um movimento que e aí sim, mas eu vejo que é um movimento da minha geração, infelizmente. A minha geração dos 40, pouco 50 anos, no máximo, ela que foi formada no lulismo, foi formada no PT e na CUT. Eu fui do PT, eu fui secretário de Juventude do PT nos anos 90, aqui no Rio de Janeiro. Essa geração está voltando um pouco na sua origem. Eu, pessoalmente, não faço isso, mas, enfim, a maior parte da minha geração faz isso, o que eu acho temerário, porque está deixando de olhar para as novas questões que os diversos movimentos protagonizados pelas gerações mais jovens estão fazendo, que questionam, por exemplo, todo o eurocentrismo do pensamento marxista. Né, que querem colocar em diálogo outras questões, a dimensão que já foi colocada em boa medida, mas que agora é de modo muito mais pronunciado. Então, acho que só para dar um exemplo, a gente vê no Facebook reapareceu um neostalinismo de Facebook.
Uma coisa que era da minha infância de movimento estudantil. Né? Era orgulho, às vezes, alguém falar stalinista, PCdoB. Né? Então, parece um monte de stalinista de Facebook. Eu falei, mas você está morto? Não, nossa, então, é uma coisa bizarra, porque está se buscando nos referenciais do passado para resolver o presente. Né? Coisa que a geração dos anos 70 e 80, quando o Lula apareceu, foi negando os referenciais do passado. Tem problemas disso, mas foi negando, não foi reforçando o que em tese, ajudou a dar errado em algum limite. Então, acho que a gente está com esse desafio aí. Eu vou passar a palavra aqui para duas pessoas do público que fizeram perguntas sobre educação, especificamente. Então, eu vou passar para fazer um bloco dessas duas perguntas e depois o Roberto faz uma última pergunta para encerrar. É o Ismael Germano e a Vivian Soares. Você que é o Ismael? Ok. Está me escutando? Muito obrigado. As teorias de conspiração assumiram um vácuo deixado pelas instituições educacionais? Se sim, como combatê-las? Você tinha falado que a educação por si só não foi a resposta para a crise da desvalorização da ciência, né? Então, como é que nós, educadores e educadoras, podemos ou devemos tentar lutar contra essa coisa toda das teorias da conspiração agora? Eu acho que eu vou responder o Ismael e você responde a Vivian, tá bom? Assim? Então, tem um vácuo, certamente, porque muito do que a gente pensa em termos de teoria revolucionária entrou em certos quadradinhos de disciplinas na universidade, ficou lá e nunca saiu. Então, aquela parte da educação popular do sonho de Paulo Freire ficou no sonho de Paulo Freire, em boa parte do mundo. Ele é reverenciado no mundo inteiro. O pessoal acha que Paulo Freire é super popular no Brasil, mas não é. Nós temos exemplos de algumas escolas que trabalham com isso, organizações que levaram Paulo Freire muito a sério, como o MST, né? A Escola Florestan Fernandes é um exemplo do pensamento de Paulo Freire também. Mas, no geral, a gente acabou cedendo essa ideia de educação como parte do mercado. Então, nós precisamos nos treinar e a gente precisa ter certas aptitudes específicas, e aí, com esse diploma, a gente vai entrar no mercado de trabalho. E o próprio sindicalismo, na estrutura atual brasileira, ela nunca foi uma que chegou assim... Poucas pessoas terminaram a universidade, entraram no mercado de trabalho e falaram, e agora eu vou para o sindicato? Você conhece pessoas que ficaram super empolgadas? Eu conheço pouquíssimas. Então, a gente perdeu muito dessa transição de, olha, vamos para a universidade, vamos aprender coisas extremamente radicais, vamos estar muito atentos à luta. Então, não é só disputar a DCE, não é só ganhar o CA. Tem muita coisa que a gente tem que fazer no movimento estudantil que, infelizmente, a gente está preso da... A institucionalidade, a gente não é só partido no Congresso Nacional, não. Ela existe no movimento estudantil no Brasil. O Congresso da Uni é isso, e as disputas de DCE, e depois vira uma coisa assim, quem que fez o melhor happy hour? Vira umas coisas muito loucas, muito surreais, se a gente for parar para pensar na realidade do estudante no Brasil. Então, na universidade, a gente já criou um certo vácuo, alguns ambientes você teria acesso a esse tipo de conhecimento, mas ele meio que ficava ali. Aquela educação popular de realmente ir para fora, de fazer algo que os Panteras Negras faziam. A Boitempo vai lançar agora a autobiografia da Angela Davis. Ela já é antiga, mas não tinha traduzido no Brasil. Tem um momento dessa autobiografia, que eu li um tempo atrás, quando estava em inglês, que ela conta que ela, como parte do Partido Comunista, ela foi encarregada de acompanhar os Panteras Negras, né, o Partido Pantera Negra, porque ela não era do Partido Pantera Negra. Muita gente fala que era, mas ela não era. Ela era do Partido Comunista e ela acompanhava. E ela acompanhava especificamente a parte de educação do Partido Pantera Negra. E uma coisa que é uma parte que me marcou muito, ela conta de um grupo de estudos do Partido Pantera Negra, de Lenin, que eles estudavam Lenin, e eram com uma população precarizada, negra, discriminada, que tinha pouco acesso à educação. E ela tem uma passagem que ela fala assim, quando vocês forem ler a versão em português, vocês vão lembrar de mim agora, porque ela fala que ela estava olhando para um grupo de mulheres, e uma mulher falava assim, olha, eu tive que ler várias vezes
Eu achei difícil. Mas quando ela foi e explicou Lenin para ela, ninguém tinha explicado melhor do que aquela pessoa. Porque a realidade prática dela fazia todo sentido com aquilo que Lenin falava. E a gente deixou de comunicar Lenin dessa maneira para as pessoas. Lenin virou uma identidade para falar, eu sou leninista, você é o quê? E virou essa identidade dentro da esquerda, e a gente não aproveitou o espaço educacional de educação popular para estar trazendo as teorias revolucionárias, para estar arejando essas teorias também, com o pensamento decolonial, com o pensamento ecofeminista, por exemplo. E aí as coisas foram ficando tanto num nicho, que aí fica fácil de você criar uma teoria da conspiração, porque quem está no meio do caminho não faz ideia do que é, verdadeiramente. Se você não sabe o que é marxismo, para começar, quando você ouve sobre o marxismo cultural, você acha que eles realmente querem ensinar crianças de 8 anos a fazerem sexo gay. Porque você não sabe o que é. Então, nós, como esquerda, temos uma responsabilidade de politização muito forte e de realmente pegar esses aspectos de educação popular, os cursinhos que estão sendo criados são importantes, mas a gente precisa de coisa para além dessa coisa de entrar na universidade, pegar o seu diploma e ir para o mercado de trabalho. Como é que a gente faz a educação ser além de treinamento para o mercado de trabalho? E a gente perdeu muito disso, porque na nossa situação de um país periférico, em que as pessoas estão lutando no dia a dia para melhorarem as suas condições, é importante a gente realmente dar acesso a treinamento para todo mundo, mas a gente não pode nunca reduzir educação a treinamento, porque quando isso ocorre, a gente entra na lógica do capital. E aí qualquer coisinha que falarem sobre teoria revolucionária vai parecer realmente um bicho de 7 cabeças para as pessoas, porque elas nunca tiveram contato com isso daquelas pessoas que autenticamente conhecem o conteúdo e representam na prática aquele conteúdo. Então, a gente ficou com uma distância muito forte. Eu diria que não só o papel da educação ele é disputado, né, mas que existe não só um senso comum, né, um certo senso ingênuo, né, que vem do iluminismo, que é um dos estruturadores da modernidade, né, de que, enfim, de que a educação emancipa, de que a educação ilumina, né? A gente passa a usar a razão, porque a gente for para a escola, a gente passa a usar a razão o tempo todo. Só que essa razão ela é treinada nos espaços, exercitada nos espaços sociais onde você está. Então, se você vai para o mercado de trabalho desregulamentado, a tendência sua é você racionalizar, no sentido da naturalização, o trabalho sem direitos, o trabalho com poucos direitos, o empreendedorismo, né? O empreendedorismo popular parece uma coisa novíssima, ele é a continuidade contemporânea da tradição da precariedade do trabalho brasileira, né? Que não é invenção do neoliberalismo, é estrutural do Brasil, né? Pegar o início do século passado, quando aparece a CLT, ela é restrita ao trabalhador urbano industrial, nunca chegou no campo, só com a Constituição de 1988. Então, a nossa realidade é precária. Como é que se exercita uma razão nesse espaço de trabalho? Né? Nesse mundo do trabalho. Né? Como é que se exercita uma razão emancipadora num outro, não no espaço do mercado, como esse do trabalho, mas no espaço do Estado, das políticas públicas, em que a tendência de nós, membros do serviço público, no meu caso, sou professor de uma universidade federal, a tendência é a gente se tecnocratizar. A tendência é a gente se comportar como uma inteligência que está servindo, né, a uma clientela estudantil que não está em droga, chega aqui sem saber escrever, chega assim, isso, aquilo. Né? Ou seja, mesmo no espaço do Estado, que nós tendemos, a esquerda, a social-democracia aposta tanto no Brasil, a tendência é reproduzir de novo a hierarquia. Porque a gente vai se colocar como iluminado, né, naquela concepção espacial de hierarquia social, que é a escola, que é a imitação da fábrica, né? O professor fica no palco saracoteando ali, os alunos todos sentados, passivos, né? Que foi um dos elementos que o Paulo Freire, né, foi rompendo. Né? Ou seja, esse espaço também, inclusive o espaço do Estado, no que tange o mundo da educação, esse espaço da educação, ele mesmo pode reproduzir cidadãos passivos. Porque não é só por ali que vai resolver. Então, a perspectiva marxista não aposta necessariamente na educação, porque no caso do Rio de Janeiro, do Brasil, quem colocou a escola como solução não foram os liberais, foram o Brizola com o CIEP. Né? Então, parece que, por si só, isso resolve. Mas, volto a dizer, a gente tem que
quem elegeu o Bolsonaro foi um Brasil mais educado. Então, tem alguma coisa contraintuitiva aí. Não é só educação que... Aí a gente pode fazer uma separação que é do senso comum. Né? Uma coisa é você ser instruído e ter conhecimento. Outra coisa é você ter sabedoria para operar, ter capacidade crítica para operar os conhecimentos. Porque não tenha dúvida, quem acredita ingenuamente em teoria da conspiração, essas idiotices, ele opera com alguma lógica. Por mais bizonho que seja, né? Por mais ridículo que seja. Ele opera aquilo ali com alguma autonomia. Né? Não é só um robozinho. Né? Muita gente sabe que é robozinho. Já fui parado por bolsominion no metrô, na época da campanha, para ele tentar exercitar comigo o que ele aprendeu lá. Né? Então, ele está aprendendo. Né? Mas esses padrões de educação não necessariamente emancipadores. No caso brasileiro, se mostrou com a eleição do Bolsonaro que não são. Né? E qual é a solução? Né? Ninguém vai dar solução concreta aqui, mas, veja bem, os grupos sociais, eles se constroem seus processos de consciência, defendem seus direitos nos seus espaços sociais, onde eles estão com os seus iguais. Então, o movimento sindical, movimentos sociais, movimento feminista, movimento de negros, movimento LGBT, esses são espaços de educação que você pode desenvolver uma contra-hegemonia. Você pode construir uma outra educação que não vai entrar em contradição com a educação formal. Ela vai oxigená-la, vai empoderá-la. Né? Mas se os movimentos, como qualquer pesquisa, qualquer análise de sociologia política no Brasil nos últimos anos mostra, na década passada, né, os governos do PT ascenderam, os governos do PT apareceram, o PT ascendeu ao poder quando os movimentos que deram origem ao PT estavam em refluxo. Né? Sindicalismo do ABC, né? Com exceção do MST. Depois o MST também entrou em refluxo. Então, não tem os trabalhadores, os jovens, as mulheres, os negros, as LGBT, na sociedade civil, ativando-a de modo suficiente para construir os seus conhecimentos, as suas alternativas. Então, na verdade, não é com mais educação, é com a disputa social que a gente vence, eu acho, as teorias da conspiração. Disputa social de que maneira? Né? Com os espaços, com os locais, com movimentos que defendem nossos direitos. Né? Pode ter movimento que não defende nossos direitos. Né? São os movimentos de extrema-direita hoje que apoiam o Bolsonaro. Ou seja, de novo, a gente precisa não ter medo da conflituosidade social e política no Brasil, porque ela é inerente a uma sociedade tão desigual. Ela vai ter, independente de a gente querer ou não. A gente reconhecendo isso e apostando nem em governos de conciliação de classe ou experiências de convencimento dos de cima, né? Apostando em si no empoderamento, na ativação dos de baixo, é que a gente pode mudar. Foi isso que o PT, quando era combativo, começou a fazer. Depois foi para outra direção. Eu acho que uma nova esquerda, você tem condições de mudar isso desde baixo mesmo. E aí o exemplo histórico, que eu acho que a Sabrina colocou bem, é a educação popular, né? Que é um instrumento em que a agência, a centralidade do conhecimento estava nas classes populares. Né? O professor aprende com estudantes das classes populares. Quem é professor de universidade periférica como eu, Universidade Federal Rural, que pega uma clientela estudantil da Baixada, do interior, a gente vê isso. Né? Eles estão trazendo questões que a nossa formação ali do IFIX não dava conta. Se a gente não estiver aberto para isso, a gente não vai conseguir acompanhar as mudanças que, mal ou bem, as gerações novas vão fazer. Eu acho que tenho esperança que elas vão fazer bem. Bom, gente, a gente está chegando ao fim da nossa conversa. E aí, para que a gente não saia daqui cortando os pulsos, eu sugiro, queria saber se vocês conseguem dizer alguma coisa otimista para, depois de 1h40 ouvindo teorias conspiratórias. Me falaram recentemente, porque eu faço os vídeos e as pessoas saem deprimidas dos vídeos. E aí, Sabrina, mas olha só, você está fazendo essas coisas, está tudo indo tão mal, mas olha só, tem um canal marxista no YouTube que está com 140 mil inscritos, é algo que eu não imaginava uns anos atrás. Eu parei para pensar, é algo que eu também não imaginava. Primeiro, porque eu não me imaginava youtuber. Mas, segundo, eu não imaginava que a abertura estava crescendo. E eu vejo que realmente tem uma abertura. A gente não está num ponto de que vamos fazer a revolução comunista no Brasil, como o Bolsonaro alega, a gente não tem essa força material. Mas eu tenho visto que a gente está tendo novas oportunidades de politização. Então, ao mesmo tempo que essas teorias da conspiração se levantam e elegem presidentes,
a gente está aqui conseguindo debater e demonstrar, olha, é uma teoria de conspiração, é isso aqui que a gente quer fazer na verdade. Então, nós estamos, na verdade, tentando fazer uma mudança material na sociedade, que passa por conscientização, por a gente ser sujeito político e saber o que a gente está fazendo e não ser manipulado. Então, o acesso à informação, ao mesmo tempo que ele está tendo essa faceta de manipulação, manipulação econômica, inclusive, né, com bots, com manipulação de grupos de WhatsApp, correntes de fake news e tudo mais, a gente está tendo muito acesso vívido a debates constantes e a gente está podendo, às vezes, descobrir coisas que a gente não entendia nada no passado e agora a gente entende um pouco mais. Então, essa abertura está surgindo. Eu não sei onde que essa abertura vai parar, onde que ela vai parar nos próximos anos imediatamente. Mas ela tem muito potencial, sim. Então, cabe a gente tirar a maior vantagem possível disso, não fazer o jogo da direita, escolher a nossa forma de comunicação bem especificamente, saber usar essas táticas. E uma coisa que eu tenho visto como positivo, pelo menos assim, a gente tem uma mania horrorosa na esquerda, que é o de falar assim, eu avisei. Ah, não vota no fulano, vai acontecer tal coisa. Eu avisei. E eu acho que essa é uma mania horrível. Porque a gente não cria pontos de solidariedade em relação a isso. Uma coisa é você falar, eu avisei, para um burguês que se ferrou ali porque ele não vai conseguir vender tanta soja para a China mais. Então, assim, uma coisa é isso, mas ele não está nem aí para a gente. Então, não faz realidade. Ficar falando, eu avisei para pessoas trabalhadoras, para os 99%, é uma coisa muito estranha. E eu andei dando umas certas broncas em relação a isso. Eu levei muito ataque por conta disso de dentro da esquerda, mas muitas pessoas vieram falar comigo de novo. Olha, quando eu parei com o eu avisei, eu consegui explicar coisas para as pessoas. Então, eu acho que essa abertura é algo para a gente se agarrar, sentir um pouco de esperança. Quando a gente vê pessoas, mesmo em luto, nas ruas, prestando homenagens e se fazendo presentes, isso é muito importante. Essa renovação de quadros está ocorrendo, a gente não sabe aonde que ela vai parar, mas temos sementinhas. Então, eu acho que é para a gente ficar alerta e a gente não achar que isso é suficiente. Porque se a gente achar que é suficiente, alguém vai cooptar, gente. Alguém vai cooptar, seja uma esquerda mais moderada cooptando ou o próprio liberalismo, porque as pautas de feminismo, LGBT, do movimento negro, eu tenho batido de frente há um tempo. Tem página liberal, de esquerda liberal, que individualiza tudo, se apropriando das pautas, e aí ninguém questiona. Está tudo certo, e aí vem, assim, às vezes, homens liberais querendo reclamar do que mulheres falaram no 8 de março, e falando que não, feminismo não é sobre esquerda e direita. E eu tenho que soltar um clássico, vai à merda. Lógico que feminismo tem a ver com esse debate. Então, a gente não pode se dar como satisfeito com o que está acontecendo. Vê as sementinhas, mas vê que tem gente que vai tentar lá regar e cultivar para eles colherem os frutos. Quem tem que colher o fruto é a gente, então a gente tem que fazer o trabalho relacionado a isso. Eu concordo plenamente com a Sabrina. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer deixar de ser derrotista, né? Porque a gente acaba invisibilizando movimentações importantes de resistência. A gente teve uma greve geral em 2017, né? Que rolou um quebra-pau bonito lá em Brasília, né? Te lembra, né? 2018, já boa parte da esquerda já preferiu desativar essa greve geral, justamente por conta dessa convergência aí política que começou a se construir, a meu ver, equivocada, da gente aderir à conciliação de classe em vez de ganhar os companheiros para radicalização, ou pelo menos para manutenção das lutas. A gente teve, não vou nem falar de 2013, mas teve ocupação de escolas. Assim, uma coisa massiva, assim, gigante, especialmente em São Paulo, né? Mas em outros estados também. A Primavera Feminista, uma coisa colossal, né? E que, como a Sabrina lembrou bem, teve homem branco culpando, né, o ele não das mulheres pelo crescimento do Bolsonaro nas pesquisas, né? A culpa é sempre de um outro, é movimento identitário, é mulheres, é negros, é radicais. A culpa nunca é dos moderados, né? A culpa nunca foi da conciliação de classes que foi, da qual, inclusive, o Bolsonaro fez parte, né? Que era de um partido que era base do governo do PT. Ele sempre foi do PP, né? Figura mais velha possível. Então, eu acho importante, primeiro, visibilizar isso, né? Segunda,
eu concordo plenamente com o que a Sabrina colocou. Quando a gente fala quando você mencionou bem o eu avisei, nosso extrato social, a meu ver, ele entrou num certo trânsito assim, no período eleitoral, e a gente inventou uma figura que é bizarra, obviamente, né, que é o pobre de direita. No entanto, pobre de direita sempre tem. Enquanto tiver capitalismo, vai ser sempre pobre de direita, gente. Senão, não teríamos capitalismo. Tem que ter uma base significativa de membros das classes populares que apoiam a direita. Extrema-direita, a centro-direita, a direita moderada. Então, a gente criou esse meme que é legal e tal, né? Mas que, no limite, ele mostra um não entendimento nosso do funcionamento da sociedade capitalista. E aí, que remete, no caso das ciências sociais brasileiras, a um raciocínio economicista que a ciência política viu demolida pelo bolsonarismo. Porque, enquanto o povão estava votando Lula, estava tudo maravilhoso, né? Não, né? Da política social, o povo agradecido vota, né? Esse é o raciocínio economicista da ciência política mais hard, né? Aquela que nem é muito a nossa praia, né? Aí aparece uma outra figura que o povão aqui no Rio foi disparatado, né? Assim, o povão, os mais pobres, os mais ferrados, votaram no Bolsonaro, né? As pessoas viraram fascistas, né? Porque essa galera era o eleitorado do Lula também, no Rio, né? Via MDB, né? E aí não dá para entender, é um absurdo, né? Não, se aconteceu, tem que ter uma explicação, né? O princípio básico da ciência. Se é do mundo real, né? Tem que ter uma explicação. Então, não adianta xingar o objeto. Pobre de direita, burro e tal. A gente pode fazer isso na ordem interpessoal. Cada um faz o que quiser, claro. Mas eu faço isso de vez em quando, né? Mas, do ponto de vista do papel do intelectual, de uma visibilidade pública numa rede social, né? Você não está ajudando a explicar. Você está ajudando a fazer, como diria Bourdieu, a distinção social, né? O exemplo que a gente fez, né, vários nós fizemos aqui, não estou criticando o ato em si, mas só para entender. A gente foi votar com um livro, né? Maneiro. Mas a gente estava fazendo a distinção do Bourdieu. Nós temos capital cultural. Os burros votando no Bolsonaro não têm. Né? Eu diria que não é um bom patamar para a gente dialogar com a classe trabalhadora, com os jovens, com os mais ferrados que acreditaram no Bolsonaro. Né? A ideia é dialogar com eles, não é ignorá-los ou, enfim, continuar deixando-os, né, nas mãos do bolsonarismo, que, obviamente, faz isso com eficiência. Então, eu acho que a gente tem vários exemplos, tem dimensões que há contradições muito óbvias no bolsonarismo. Né? Não só na dimensão econômica, né, como a reforma da Previdência, para a gente explicar para as pessoas, dialogar com os indivíduos, mas como vários outros temas que são favoráveis, que ajudam as pessoas, os trabalhadores mais pobres, né, que são conquistas de direitos e que eles estão atacando. Então, eu diria até que a gente tem que tomar um certo cuidado com o nosso pessimismo, que ele não deixa de ser um certo pessimismo de classe, no sentido de que a gente tem algum mínimo de privilégio aqui que a gente... Não adianta a gente cultivá-lo, né? A gente precisa estar em diálogo com quem ganha esse discurso, porque senão a gente, volta a dizer, a gente vai acreditar numa teoria da conspiração, que sempre fazer política social vai garantir o voto do povo sempre. Isso não existe. Nenhuma pesquisa da ciência política no mundo aprova isso. Tem alternância de governos. Né? E a gente pintar o Bolsonaro como um monstro invencível não nos ajuda. Né? A gente achava que ia estar tudo fechado, tudo arrumado numa grande conspiração, e quem está mais em guerra com o Bolsonaro é a grande imprensa, não é? A grande imprensa burguesa, não é? O Bolsonaro conseguiu a proeza de não ter nem 3 meses de governo e ter 3 editoriais ferozes da Folha de São Paulo, do Globo e do Estadão contra ele. Nem o primeiro governo Lula conseguiu isso. Pô. Então tem alguma coisa errada, tem contradição no processo. Né? Vocês têm que ver os termos que os colunistas... Eu leio muito o UOL, né? O UOL só está pegando o colunista agora, né, para detonar o Bolsonaro. Os termos que os colunistas qualificam os quadros do bolsonarismo, né, não dá para dizer que é uma grande conspiração, né, que fizeram um golpe, tiraram a Dilma e vai continuar agora, bonitinho. Está cheio de fenda, está cheio de contradição do lado deles. A burguesia não tem... A grande burguesia, a burguesia cosmopolita, não topa escola sem partido. Não topa essa maluquice, que é uma invenção para atender a clientela política pobre, que acredita nessas besteiradas, entendeu? De ideologia de gênero, etc., uma certa parte. Né? Então, tem um monte de contradições aí que a gente faz uma narrativa de que tudo, que o regime se endureceu incrivelmente, que a gente vivesse uma ditadura. Se vivesse uma ditadura, não estaríamos aqui. Né? Falando mal do Bolsonaro, ou os teus editoriais da imprensa burguesa falando mal do Bolsonaro. Então, acho que a gente tem muito mais força do que parece. A gente está saindo do torpor, eu acho. As pessoas estão querendo ouvir outros discursos do que só esse.
está tudo horrível, está tudo horroroso, é um retrocesso, é o fim do mundo. Não é retrocesso. No entendimento do Brasil, não é retrocesso. O capitalismo brasileiro leva a isso mesmo. Né? A gente fala retrocesso no sentido propagandístico. Não, que é perda de direitos, etc. Mas retrocesso parece que a gente acreditava que a gente vai progredir sempre no capitalismo brasileiro. Não vai. Né? Não vai. A gente vai ter momentos de retrocesso como agora. Então, acho que, eu diria que é um desafio mais para o nosso extrato social, porque é possível que os trabalhadores já que votaram no Bolsonaro, já caiam na real. Né? E aí, eles que vão empurrar a gente, inclusive, se a gente continuar nessa excessiva dramatização da situação que eu vejo um pouco. Eu apanho também por isso. Me acho um otimista, me acho irresponsável às vezes, né? Mas eu acho que é uma opção de análise de conjuntura que a gente tem que levar em conta. Né? Não adianta só pintar o pior, porque construindo o Bolsonaro só como pior, a gente não entende por que os trabalhadores votaram na maioria no Bolsonaro. A gente precisa entender o processo para saber o que combater. Né? Ok. Queria agradecer a Sabrina Fernandes, ao Marco Antônio Perruso, queria agradecer a presença de vocês e ao convite da Mariana e à Casa Pública. Muito obrigado. Você foi um mediador maravilhoso, gente. Salva de palmas para ele e para todos eles. Queria fazer um anúncio também. Quem quiser certificado, a gente pode, ali no final do salão com a Carol, ela vai assinar para vocês, tá? O certificado complementar para alunos. E muito obrigado, e obrigada a paciência de vocês que ficaram até o final na chuva e conseguiram entrar no final.